Espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Edu Pinheiro. Aí estamos, grande abraço, muito boa tarde a todos. 3 da tarde, mais 4 minutos. Com os trabalhos técnicos do incrível Gilberto Sufi aqui à minha frente. Estamos iniciando o nosso Concentração. No cacuete, você fala o nome do técnico e ele coloca uma vinheta qualquer. De novo, trabalhos técnicos, Gilberto Sufi. Eletricista de primeira também, hein? Além de tantas atribuições, Gilberto Sufi, grande eletricista de Campinas, hein? Mas não é aquele que tem no comercial que o cara faz o serviço, vai acender a luz, estoura tudo, não. É serviço garantido. Tudo certinho, fio encapado certinho. Você tá bem, Sufi, beleza? Na técnica, Gil Kleber, também um incrível, né? Fiscal de locutor, né? Você não tá olhando pra câmera? Sorria! Pera aí, levanta o queixo! Olha pra direita, pra esquerda! A gente já tá velho, entendeu, seu Gil Kleber? A gente tá velho já. Muitos anos de... Agora colocaram a câmera, né? A gente sai no YouTube, é difícil você assimilar, entendeu? É difícil, muitos anos fazendo a mesma coisa. Verdade. Então, mas no fim dá tudo certo. Não. Então é o seguinte, meus amigos, estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, daqui a pouco a nossa belezura aparecendo, deve estar somente a capa agora. Estamos no Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, nós estamos na internet, nos diversos aplicativos, só colocar no Google aí, ouvir a Rádio Bandeirantes Campinas, pimba, dá um enter na primeira opção, fim de papo já no YouTube. Vamos sorrir. Muito obrigado, você que nos acompanha. Eu tenho que sorrir porque a fiscalização aqui, sabe como é que é? É ferrenha, né? Se eu não estiver sorrindo, por favor, coloca aí no histórico. Tem que sorrir, não está sorrindo. Porque o Gil Kleber lê todas, hein? É impressionante. E dê o seu like, pelo amor de Deus. Eu sei que eu não sou aquelas coisas, mas dá uma força pra gente. Por favor, dá o like. Olha lá, o Gil Kleber tá gostando. Isso, para aí. No giro do placar, bastidores do rádio, né? Batistão tá lá narrando e tal. Quando ele gira o placar, aí vem Gil Kleber. Fala isso, fala aquilo. É muita informação. Eu já tô com 66 anos, muito tempo no rádio. A gente, até se acostumar, né? A gente vai se adaptando, tá bom? Espera um pouquinho só. Deixa eu pegar aqui. Eu e meus papéis, hein? Eu e meus papéis aqui. Espera um pouquinho só. Então, técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e o Leandro Renato. Grande técnica Bandeirantes. No FM, faixa estendida em 85,7 e também em Ribeirão Preto é 85,3. Alô, Ribeirão! Hoje tem Noroeste Comercial, em primeiro jogo decisivo da Série A3. Ambos subiram. Noroeste e Comercial subiram e vão enfrentar a Ponte ano que vem na Série A2, tá bom? Então, o primeiro jogo é em Bauru, segundo jogo, semana que vem, em Ribeirão Preto. Olha o Comercial aí, parabéns. Aí, aliás, eu vi uma notinha, o Botafogo cumprimentando o Comercial. O maior rival do Comercial, o Botafogo, claro, de Ribeirão. Uma notinha, parabéns ao Comercial e tal. Ficou bonitinho, viu? Olha, se isso funcionasse em Campinas, hein? Deixa eu pegar aqui meu mapa. 7 da noite. Em Bauru, Noroeste Comercial, sábado que vem, dia 21, será em Ribeirão Preto, às 16 horas, tá bom? O importante é que ambos subiram, tá? É isso aí. Bem, ontem nós narramos aqui Ponte 0, Novo Horizontino 1. Macaca safada, rapaz. Meu Deus do céu. Que time ruim da Macaca, hein? Que é isso, né? Esse Ronaldo judia demais da Ponte, já do tempo de Guarani, aquele pênalti que sofreu em 2012, estava 1-0 Ponte, o Vadão colocou o Ronaldo, ele entrou, ele sofreu o pênalti no finalzinho, o Fumagalli cobrou no gol de entrada, empatou 1-1. Esse Ronaldo veio com a Inter de Limeira aqui, fez gol na Ponte, naquele 2-2, esse ano. E ontem o Carambau entrou, primeiro lance, pimba, pênalti. Que é isso? Ô, seu Ronaldo, hein? Mas todo mundo reclamando, inclusive o seu Totoiate me ligando 4 da manhã para reclamar da nossa equipe, porque não falamos aqui, muita gente reclamando. Nós falamos que foi pênalti. O lance em que o escanteio é cobrado e bate na mão do número 4 do Novo Horizontino. Você quer ver o número 4? O número 4 é o Líger, né? Mas a arbitragem alegou que é o seguinte: desviou alguém da Ponte depois que foi pro braço do cara.
A torcida da Ponte não se conforma, é que o cara meteu a mão na macaquinha, viu? E no pênalti, isso é muito importante, no pênalti do Ronaldo, antes do pênalti, o Fabrício sofreu uma falta, que a Sport TV mostrou, não sei o que tem, está registrado, diria Leandro Borges, tá bom? Meu caro Totoiate. E às 16 horas, daqui a exatamente 51 minutos, vai começar lá em Muriaé, Tombense e Guarani. Tombense é da cidade de Tombos, mas o estádio da Tombense, ou do Tombense, desculpa, não está em condições de receber jogos da Série B. Então eles fizeram uma parceria lá com o Muriaé, tá bom? Muriaé, terra de Marco Aurélio Moreira, grande volante da Ponte, do time de 77, tá bom? É isso aí também. E então quem vai narrar aqui é o amigo Batista, Tigrão comentando e Glegra Zorzin. Alegria até o fim também nos comentários. O que já está aqui? O aqui? Não é possível, 15h10. Ah, não. Aconteceu alguma coisa. O Batista já está na transmissão? Não é possível, né? Sim, Edu! Meu querido amigo, mas conta a honra recebê-lo concentração dos últimos anos com tanta antecedência assim, eu não me lembro. Mas parabéns, meu querido amigo. Tudo bem com você, amigo Batista? Tudo bem, Edu. Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar uma vez mais neste microfone de tanta tradição, que era PRC9, Rádio Educadora e atualmente Rádio Bandeirantes. Técnico Benhur Moreira continua como interino. O Guarani ainda não anunciou. Já definiu o time do Guarani com Maurício Kozlinski, camisa número 30. O que, já está definido? Definido, Guarani, anota aí, Edu. Espera um pouquinho só, deixa eu pegar o papel, o que é isso, gente? Vamos lá, manda. Anota aí, Maurício Kozlinski, camisa número 30, é o goleiro. Lucas Ramon, ele vai substituir o Diogo Matheus, tomou o terceiro cartão e não vai jogar. E o Ludic também não está na fita, né? Ludic também não. Então é Lucas Ramon, lateral direito, banco, é isso? Ludic. Oi? O Ludic não está nem no banco, não está sendo aproveitado. Ele tá com. Ele pegou dengue, né, Batista? Está com problema aí. Qual que é o número do Lucas Ramon? Número 19. 19, lateral direito. Lucas Ramon, sim. Vamos para os zagueiros. Derlan, número 34. Muito bem. Ele vai jogar no lugar do João Vitor. Está contundido, machucado, não tem condições de jogar e desfalca o time do Guarani na tarde de hoje. João Vitor está com o músculo do posterior da coxa. Está com problema. Derlan, 34. Ronaldo Alves, 22. 22, Ronaldo Alves, inclusive essa semana, em entrevista coletiva, disse que a diretoria precisa contratar um técnico urgente. Ronaldo Alves, ok? Matheus Pereira, número 16, é o lateral esquerdo. 16, Matheus Pereira, que é o titular, ok? É o lateral esquerdo. Guarani está sem a dupla de volantes, Persson machucado, contundido, e o Leandro Vilela tomou o terceiro cartão. E os volantes, Madison, número 98. Madison, número 98. E Silas, 96. É o Silas que entrou no derby, primeiro jogo amarelo. E qual é o número do Silas? 96. E ele também cobrou uma falta, isolou completamente o Silas, hein? O Rodrigo Andrade também está com problema, né, Batista? Machucado, contundido também, está desfalcando, está em recuperação. Então repita a dupla de volantes. Madison, 98 e Silas, 96. Vamos para o amador. Giovanni Augusto, número 10. Giovanni Augusto, número 10. Vamos observar se o Guarani agora vai com 3 atacantes, hein, Batistão? Sim, 3 atacantes. Júlio César, número 7. Júlio César, um momentinho só, por favor, número 7, titular absoluto, pois não? Pela esquerda, né? Júlio César pela esquerda, centralizado. Nicolas Careca, número 11. E já vem sendo o titular Nicolas Careca, um momentinho só, por favor, número 11, perfeito. E pela direita, Bruno José, camisa 17.
Ele começou como titular na Série B. Bruno José chegou, estreou e continuou como titular. Veio do Cruzeiro, Bruno José. Ok, foi o último atacante que fez gol no Guarani, Bruno José. Repita o Guarani, amigo Batista. Maurício Kozlinski no gol, camisa número 30, Lucas Ramon, 19, Derlan, 34 e Ronaldo Alves, 22, com Matheus Pereira fechando o sistema defensivo com a número 16 na lateral esquerda. A dupla de volantes, Madison, 98, Silas, 96 e o meia de armação, Giovanni Augusto, camisa 10. Na frente, Júlio César pela esquerda, Nicolas Careca. Júlio César tem a 7, Nicolas Careca tem a 11. E pela direita, Bruno José, número 17. Anote aí o banco também, Edu. Sim. Rafael Martins está no banco número 1. Eliel, número 36. Hernando, número 14. Índio, 23. 6 para Vitinho. Olha aí o Vitinho reaparecendo aí no banco de reservas. 20 para Marcinho, 97 para Iago, 99 para Ronaldi. E Lucão do Break, camisa número 9. Time do Tombense também já está definido. Perfeito. Anota aí, Felipe Garcia. Ok. Número 1. Ednei, zagueiro central, número 3. Roger, quarto zagueiro e capitão do time, número 4. Lateral direito, David, número 2. E o lateral esquerdo, Manuel, número 6. Então, fechando o sistema defensivo, Felipe Garcia, camisa número 1, David, número 2, Ednei e Roger, os zagueiros, e fechando o sistema defensivo, Manuel, pela lateral esquerda, número 6. A dupla de volantes, Rodrigo, número 5, e Zé Ricardo, camisa número 8, e o meia de armação, Igor, camisa número 10. Portanto, meio campo com Rodrigo, 5, Zé Ricardo, 8 e Igor, camisa número 10. E na frente, Keké, número 7, Mingote, número 11 e Everton, Mingote, número 9 e Everton, número 11. Portanto, na frente, Keké, número 7, Mingote, número 9 e Everton, número 11. Esse, portanto, o time do Tombense escalado pelo novo técnico, né? Que, aliás, é de Campinas, Bruno Pivetti. Ele é o novo técnico da representação do Tombense para essa partida, como você já explicou. Tombense manda jogo em Muriaé, porque o estádio não tem condições, não foi aprovado pela CBF. Anote aí o banco de reservas. Léo Lang, com G mudo no final. Léo Lang, número 12. Diego Ferreira, número 13. Jordan, número 14. Gustavo, número 15. Reginaldo, número 16. E Paquetá, número 17. Número 18 para Gabriel Henrique. Cleiton, número 19. Jean Lucas, camisa 20. Renatinho, 21. Ítalo Henrique, número 22. E Josef, PH no final. Josef, número 23. Bruno Pivetti, como eu já disse, é um novo treinador, faz a estreia hoje, daqui a pouco, às 4 da tarde, em Muriaé do Pinheiro. Sabe quem que está no Tombense? É no Tombense o correto, não na Tombense, é no Tombense, né? Sabe quem é que está no Tombense? Renatinho, rapaz. Aquele da Ponte, 2011, meia, subiu, Gilson Klein e tal. Depois teve a sua segunda passagem ano passado pela Ponte, passagem muito frustrante, acabou rescindindo. Só que ele não atuou ainda em nenhuma partida esse ano pelo Tombense. Nenhuma, tá? Mas ele está inscrito pelo Tombense. É time de empresário, né? O Renatinho está com 33 anos, né? Da Ponte, né? Fez 14 jogos, última passagem, o ano passado, meio do ano parou.
e agora no Tombense. Mas, não sei não, o time de empresário... Aliás, o Tombense é a equipe que mais empatou. Tombense é a equipe que mais empatou. Ontem nós tivemos na Série B Ponte 0, Novo Horizontino 1 e Chapecoense 0, Sport 1, gol do Luciano Juba de falta. Mais uma falta, olha que falha na barreira da Chapecoense. Gilson Kleiner deve ficar louco da vida, né? Luciano Juba bateu do lado da barreira, quando o goleiro foi já era 1-0, ficou nisso. Viu, Edu? Sim, diga lá. E só um detalhe com relação a esse Igor, que aparece aqui na escalação do Tombense. Uhum. Ele aparece aqui somente com o nome de Igor, mas é o Igor Henrique. Jogou na Ponte, jogou no Guarani, subiu, foi campeão da Série C com a equipe do Ituano e está jogando no Tombense. Então é o 10 aí, acrescenta Henrique no nome dele, que é Igor Henrique. Da Ponte ele foi para o Guarani, né? Foi isso? Desceu a avenida, Ponte, primeiro Ponte, depois Guarani e depois... Aonde que ele foi, que você falou, Batista? Foi do Ituano, ele foi Ituano, campeão sim. da Série C pelo Ituano. Aliás, foi importantíssimo na campanha, marcou gols, foi um dos artilheiros do Ituano na campanha ano passado. Fizemos vários jogos dele na tela da Band, vários jogos do Ituano, do Tombense também, né? Do Tombense também, os dois subiram, né? Subiu o Ituano, subiu também o Tombense. E o Novo Horizontino também subiu. Faltando o quarto aqui que subiu. Mas foram os 4 times que subiram aqui da região. O Ituano e o Igor Henrique jogava no Ituano, disputou a Série C ano passado pela equipe do Ituano, Edu. Olha, é o seguinte, então ontem Ponte 0, Novo Horizontino 1, Chapecoense 0, Sport 1, 2 jogos hoje de manhã, hein? Criciúma 3, CRB 0, gols do Thiago Alagoano, do Rômulo e do Igor. E Londrina 2, Brusque 1, o Douglas Coutinho 1-0 Londrina, o Diego Jardel empatou para o Brusque e o Caprini, gol da vitória do Londrina, tá? Hoje teremos 18h30 Sampaio e Vila Nova, 20h30 CSA e Operário. E amanhã teremos Náutico e Cruzeiro às 16 horas. Na segunda-feira encerra a rodada com 2 jogos. Vasco e Bahia em São Januário, Ituano e Grêmio às 20 horas em Itu, tá? Então eu falava aqui da classificação. Deixa eu ver aqui, o Tombense, eles falavam da Tombense. Tombense é penúltimo colocado, a única equipe na Série B que ainda não venceu, teve 5 empates, a equipe que mais empatou, e 1 derrota. O Guarani está, nesse momento, na zona de rebaixamento, é 17º com 6. Se vencer, vai a 9, porque é o seguinte, quem comanda é o Sport com 14, Bahia em segundo, 13, em terceiro, Cruzeiro, 13, em quarto, Novo Horizontino, 12, em quinto, Grêmio, 10, em sexto, Vasco com 10. Até aqui os senhores perceberam que o único fora da curva, Novo Horizontino, surpreende com a campanha, quarto colocado. Mas tem toda uma rodada. No mais, são as equipes realmente supostas e que lutam pelo acesso, né? Sport, Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Vasco. Então o Guarani, se não vencer, vai ficando longe dessa turminha, vai complicando a situação, né? Se bem que uns que acham que o Guarani ainda tem que, claro que tem que se firmar ainda, tem que fazer um campeonato de permanência, depois a coisa melhora, aí sim a gente pode falar em subida, tá bom? Gleger Zorzinho, será que está na fita, meu amigo Gleger Zorzinho? Alô, Gleger! Grande abraço, boa tarde. E essa equipe do Guarani já escalada aí, com Kozlinski, Lucas Ramon, Derlan, Ronaldo Alves e Matheus Pereira, Madson, Silas e Giovanni Augusto, Júlio César, Nicolas Careca e Bruno José, Bugre sem Diogo Matheus, lateral direito suspenso, João Vitor, zagueiro, João Vitor, músculo da coxa posterior esquerda, Leandro Vilela, suspenso, Rodrigo Andrade, também departamento médico, Eduardo Persson fora também e o Leandro Castan se condicionando, hein, Gleger? Um abraço! Um abraço para você também, Edu, um grande abraço. Um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. O time que o Batista acabou esquecendo aí é o Criciúma, né? Que subiu também ano passado na Série C. Verdade, obrigado, Gleger. É o Criciúma que estava entre os 4, nós cobrimos a Série C, né? Pela TV Bandeirantes. E olha, Edu, analisando o time do Guarani, aliás, nós já tínhamos, né? Esse provável time, né? Essa provável escalação
E não muda, né? O Benhur mantém o critério, aquilo que o Daniel Paulista vinha fazendo, ele só vai dar sequência àquilo que vinha sendo feito. Eu acho que o meio de campo do Guarani hoje é temerário, né? O Madison tem feito alguns jogos e, para mim, oscila demais. Oscila dentro do próprio jogo, tá? Momentos bons dentro de uma partida, de repente ele cai no aspecto técnico, no aspecto físico, né? Uma hora vai muito bem, outra não, nem tanto, né? O Silas, que estreou no derby na última partida, foi muito mal. Eu não gostei da participação do Silas. O Giovanni Augusto não vive um bom momento, né? Teve a oportunidade no derby também, foi muito mal o Giovanni Augusto também, que é o cérebro desse time. Então, o setor de inteligência do Guarani hoje muito desfalcado. Você perde um jogador como o Vilela, que vinha sendo titular, apesar de oscilar também de uma partida para outra. Está fora o Rodrigo Andrade, que é um titular absoluto, que é um jogador de referência, também está fora, machucado. O Persson, que vinha crescendo, né? Bom jogador, ganhou a posição de titular, porém, infelizmente, a gente lamenta muito, né? O Persson é um grande jogador, um menino de muita qualidade, né? Mas como se contunde o Persson, ele não consegue ter uma sequência. Quando parece que as coisas vão acontecer, olha, agora verdade, o Persson vai engatar uma quinta, bem, né? Lembrado, mas não adianta. Bem lembrado, hein? Bem lembrado. Muitos. Oi, Edu, desculpa. Não, bem lembrado, desculpa, não, mas bem lembrado. Sua observação perfeita. O Persson, vou te contar, hein? Quando você pensa que vai, não vai, cara. Exatamente. Então a gente fica muito chateado, né, Edu? Porque ele é bom jogador, né? Todas as vezes que foi chamado, que entrou no time titular. Aliás, ele entra, ele volta da contusão, aí tá no banco, aí começa a entrar devagarinho, de repente ele conquista a posição de titular, mas não consegue ter uma sequência. A gente fica muito chateado, porque é bom jogador. Então, Edu, eu acho que o Guarani tem problemas também no sistema defensivo, na primeira linha, né? Tá fora o Diogo Matheus, o Ludwig também tá fora, vem aí o Lucas Ramon, né? Vimos muito pouco o Lucas Ramon. Tomara que vá bem no jogo, né? Eu tô falando assim, é o que a gente está falando, é o que nós estamos vendo aí nas últimas partidas, né? O próprio Derlan, né? O Derlan tem entrado muito mal. Todas as vezes que chamado também, ele não consegue manter o mesmo nível ali de João Vitor e Ronaldo Alves. Então eu acho que é temerário, sim. No ataque, ele mantém o mesmo critério. Bruno José, Nicolas Careca e Júlio César. Muitos podem falar, pô... Aliás, eu vi muitos torcedores lá no Brinco de Ouro, propriamente, dizendo, né? Pô, como é que deixa o Lucão do Break no banco? O Lucão do Break tem que jogar. Tá ok, mas tem que jogar, mas ele entrou no derby, inclusive, teve a oportunidade e embaixo do gol ele conseguiu cabecear uma bola para fora. Então o Lucão do Break, apesar de ser um jogador importante, um artilheiro, um cara que faz gol, mas ele está num momento ruim, né? E o Nicolas Careca é um jogador que, querendo ou não, ele dá um pouco mais de mobilidade. Ele faz o ataque andar um pouco mais. O Lucão do Break é um sistema um pouco mais previsível, né? Muito fácil de marcar. E para jogos fora de casa, você tem que surpreender de uma forma ou outra. Você tem que ter uma estratégia um pouco diferente, para que você tente surpreender o seu adversário. Então, por isso, eu acho que usa o critério correto, o Benhur, em manter o Nicolas Careca. É a minha opinião, né? E o Lucão do Break está todo mundo vendo, que não está vivendo um bom momento. Está cheio de confiança, legal, mas o momento dele é ruim. No derby lá, não pode, um atacante, um artilheiro, não pode perder o gol que ele perdeu, pô, ele sozinho. Ele conseguiu cabecear para fora, mas sozinho mesmo. Então eu acho que acerta o Benhur na escalação do ataque, né, do Guarani. E eu tô aqui ainda, viu, Edu, temerário com esse meio de campo do Guarani. Tomara que a gente queime a língua, tá? Eu, principalmente, estou falando. Mas esses 3 jogadores no setor de inteligência do Guarani, Madison, Silas e Giovanni Augusto, não vivem um bom momento. O Silas está ganhando a oportunidade agora de início, né? Como teve lá no derby, que entrando na partida, mas foi muito mal. Então, tomara que a gente queime a língua, o Guarani faça um grande jogo, conquiste um bom resultado. É um jogo duro, um jogo difícil. A Tombense, né, vem de resultados aí negativos, são 5 empates, está lá embaixo na zona de classificação, né? E provavelmente vai partir com tudo para cima. E tem um detalhe, né, Edu? Tá jogando todos os jogos fora de casa, porque se fosse em Tombos o jogo, a gente poderia falar, olha, esse jogo realmente é muito mais difícil. A Tombense que conquistou aí o acesso o ano passado, claro que com muitos méritos, chegou inclusive à final do campeonato da Série C, numa partida contra o Ituano, vencida pelo time de São Paulo, e jogando lá em Tombos, né? E aí você tem que mudar a sua casa, é difícil.
Aí envolve viagem, né? Você não treina todo dia lá. Então, tem alguns aspectos aí que eu acredito que nesse início aí tem atrapalhado o time da Tombense. Mas todo jogo é muito difícil. O Guarani que fique esperto, o Guarani que fique atento, principalmente Edu Pinheiro, no sistema de meio de campo, que o Guarani nessa partida tem problemas. Bom, antes de falar com o Tigrão, com o seu enorme coração generoso, o Batista daqui a pouco vai falar pra gente rapidamente aí como é que fica a situação do Guarani, que joga depois com o Vasco em Manaus, na quinta-feira, 21h30, já mudado e amplamente discutido isso aqui. O próximo jogo do Guarani, depois do Vasco, seria dia 2 de junho, no Brinco, 21h30, Guarani Vila Nova. Se até lá o gramado já estará ok, se o Guarani voltará a jogar no Brinco. Antes, porém, só queria registrar aqui que Muriaé, eu comecei a pensar, falei aqui no início do programa, terra de Marco Aurélio Moreira, aquele volante da Ponte 77, mas é terra também de José de Alencar. José de Alencar foi vice-presidente da República. Por que eu estou dizendo isso? Eu estava com esse treco na cabeça e quando entrei aqui na Band, você sempre entra, tem uma placa de inauguração. Aqui o complexo foi inaugurado no dia 13 de maio de 2002. Aliás, 2003. 2003 foi inaugurado aqui. Então ontem fez 19 anos que o complexo aqui foi inaugurado. E eu me lembro muito bem dessa inauguração, da cerimônia. Estavam presentes o senhor José Alencar, que até então era vice-presidente da República, que nasceu em Muriaé. Era vice do Lula, estava o Jonas Donizete, que na época era deputado estadual, o Geraldo Alckmin veio também, era o governador. Foi uma festa muito bonita, né? 3 de maio, ontem, Muriaé, eu já liguei, já linkei, né? É isso aí. Mas, o amigo Batista, que informações você tem a respeito do gramado do Brinco? É só contra o Vasco ou vai mais ainda, hein, Batistão? Eu conversei por telefone com o Ricardo Moisés, presidente do Guarani, até perguntei para ele sobre essa questão, né? Ele tentou, de todas as maneiras, fazer esse jogo em Campinas, jogo contra o Vasco. Até houve uma reclamação muito grande aí do pessoal do sócio torcedor, né, que não terá condições de comparecer. Até o Guarani emitiu uma nota dizendo que para os sócios torcedores que quiserem ir a Manaus, vai ter lá um camarote, né, um local VIP. Mas, claro, evidentemente que a despesa é enorme, passagem, hotel e etc. Translado. Mas lá, quem tiver, né, quem for abastado e tiver condições de ir, vai garantir um local VIP, um local especial lá na Arena da Amazônia. E aí ele tentou, tinha até um pensamento, porque num primeiro momento a CBF vetou a Arena da Amazônia, alegando que o time não pode realizar uma partida caso não tenha condições de jogar no seu estádio, jogar num estádio que seja fora do estado de origem do time. No caso, o Guarani jogaria fora do seu estado. Mas aí o tempo passou, tinha um empresário envolvido nisso, arrumou até um dinheiro para o Guarani, e claro, evidente que o peso do Vasco na CBF fez a diferença. Porque daí o Vasco entrou na parada e conseguiu aprovar o mando do Guarani. Mas o Vasco tem interesse porque ganharia um dinheiro também com esse negócio, né? Tem grande torcida lá em Manaus, o Vasco tem torcida no Brasil inteiro. E o que o Guarani, caso não pudesse realizar esse jogo em Manaus, estava tentando fazer, porque no dia seguinte ao derby, no dia 9, foi colocado lá as sementes para a grama de inverno. Há necessidade de 20 dias para que essa grama, 20 dias, mínimo de 20 dias, para que a grama tenha condição de ser pisada. Ou seja, realizar jogo de futebol em cima dessa grama. O jogo, dia 19, 9 para 19, daria 10. Segundo o Ricardo Moisés, isso aí ia danificar uma parte da grama, mas se o Guarani tivesse que pagar para jogar, por exemplo, em Araraquara, o custo de da recolocação das sementes seria menor do que o custo para jogar em Araraquara. Jogaria no Brinco. Nesse interim, a CBF aprovou, o jogo foi para Manaus. Falei, mas e no próximo jogo, que será contra a equipe do Vila Nova? Não, o próximo jogo já deu os 20 dias. Então, no dia 2 do mês que vem, o Guarani enfrenta o Vila Nova, Brinco de Ouro, e esse jogo, né, se tudo correr bem, se não tiver nenhum problema com esse gramado,
No dia 2, o Guarani terá condições e vai realizar a partida em Campinas, no Brinco de Ouro, Edu. Não, menos mal. Eu pensei que fosse mais ainda, precisasse de mais tempo. Ainda é um jogo só, gente. Tudo bem. Agora, como é que jogar em Manaus dá mais dinheiro do que jogar em Araraquara? Eu não entendo isso, né? A empresa que está interessada em patrocinar, então, não se interessa por Araraquara, eu não consigo entender. O empresário é de lá, né? O empresário é de Manaus. Ele promove esses eventos levando grandes times. Os caras gastaram quase R$1 bilhão para construir um estádio onde o futebol é muito fraco. Então, arrumaram um empresário, ele leva esses grandes eventos para lá e, com isso, arruma dinheiro para manutenção do estádio. E lá ele tem a garantia, ninguém tem garantia, né? Pode chover barbaridade no dia, pode acontecer alguma coisa, mas, enfim, a expectativa, melhor colocando, é de um grande público. O estádio tem capacidade para 44 mil espectadores. Diferentemente de Araraquara. Ninguém se interessa em fazer o jogo em Araraquara porque não vai dar nem 10% desse público que vai, se não vai lotar, mas pelo menos vai dar uma grande arrecadação lá em Manaus. E, por outro lado, também tem a Prefeitura de Manaus que está colocando um dinheiro porque ela tem interesse evidente, né, que esse jogo seja realizado lá e a divulgação da cidade do próprio estádio para o Brasil inteiro, já que o jogo será transmitido pela TV. Agora eu entendi. Parabéns, amigo Batista. Por falar em dinheiro, já vou encerrar já a concentração, só pegar a boa tarde aqui do Tigrão. O Guarani, no Brinco, contra o Sport, teve 3.200. O público teve um prejuízo de 8.700. Atenção, Guarani Sport, 3.200. Está no site da CBF, no balanço financeiro lá do jogo. Prejuízo de 8.700. Guarani e Criciúma, 2.221 foi o público. Prejuízo, 31 mil. No derby, 6.500 foi o público. O Guarani teve um lucro de 19 mil, né? Agora, eu não sei se a IPTV também pagou para o Guarani e para a Ponte também, ou se já está no pacote da grana da TV essa transmissão direta, porque foi aberta a transmissão, né? Está no pacote. Está no pacote. Inclusive, a IPTV teve 17 pontos de audiência. A audiência da IPTV nesse derby foi maior do que a do Fantástico. Repito, no dia do derby, domingo, 17 pontos. E o Fantástico teve 13. Então, a IPTV também gostou muito. Mas tá no pacote, então é isso aí. Tá? Eu tenho que dar uma faturada ou tenho que encerrar? Eu tenho que faturar. Atenção, prometo que encerro já já, 15h36. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Bandeirantes é do Pinheiro. Vou encerrar o Concentração com a participação na lata do Tigrão, hein? Tudo bem, antes que eu me esqueça, no derby, 6.500 foi o público, era domingo, 4 da tarde.
com transmissão aberta da IPTV, Dia das Mães e o preço da gasolina, hein? O que vocês me falam? O cara pra ir no campo, ele pensa, seu Tigrão. Quanto é que tá o preço da gasolina? 7 contos? Você tá louco? Oi, Tigrão, grande abraço, boa tarde, coração generoso. Fala lá, Tigrão. Fala, um abraço a você, um abraço aos amigos do Concentração. Só para dar um boa tarde mesmo e dizer que o Concentração hoje tá mais curto do que perna de cobra. Meia horinha, já estouramos um pouquinho e eu tenho informação aqui, muito quente, de que todo esse esforço, né? O Guarani, nossa, tava babando para levar esse jogo para Manaus. Babando. E não é porque ele gosta de andar de avião, fazer viagem de 4 horas, jogar com a torcida toda contra, correr um risco maior de perder o jogo do que se o jogo fosse em Campinas. Não é nada disso que o Guarani está atrás. Todo mundo sabe do prejuízo técnico, todo mundo sabe que caso venha a perder e lá na frente esses 3 pontos, numa ponta ou outra, eles fizerem falta, todo mundo vai se lembrar desse mando vendido, e esse mando poderia ser do Guarani em Itu, em Limeira, né, em Bragança Paulista, mesmo em Araraquara, enfim, tem muito estádio bom, muito gramado bom aí pela região. Então vamos lá. Nada disso interessa para o Guarani, torcida do Vasco, maioria, nada disso, absolutamente nada disso. O Guarani visou e trabalhou muito e a CBF disse não e o Guarani bateu o pé, porque a informação que eu tenho, está sentado aí, Edu? Exatamente. Cedeu o borderô aí, né? Borderô, sim. Cedeu o borderô. Um jogo perdeu 28, outro perde 11, outro ganha 7, outro perde mais 13. Bom, resumindo, tá deficitário com esse público aí para mandar os jogos. Sabe quanto que o Guarani pega limpinho desse jogo lá ou não? Independentemente? Independentemente, cota fixa, não é valor percentual da renda. Sim. É garantido, deu, não deu. Então funciona assim, ó, passagens, hotel, refeição, martelada, o conserto do martelo, se pegar alguma coisa, ó, tudo dentro, tudo pago, mas livre, limpinho na conta, o Pix, de 1,5 milhão. Você tá brincando? 1,5 milhão, o empresário promotor do evento está garantindo a bilheteria dele, do empresário, e paga 1,5 milhão, tá tudo certo. Bilheteria, alguma promoção estática que ele deve fazer. Placa de publicidade é dele. Publicidade, de repente algum direito de transmissão. O governo que construiu o estádio não fica com nada. O empresarião, não, deixa comigo. Tem que pagar o aluguel do estádio. Então, se der uma baita de uma renda, o empresário vai pôr algum no bolso. Mas tem que falar lá de 3 milhões, né? Por baixo, né? Porque o do Guarani não desconta impostos, tá? Quando você pega uma renda bruta de 3 milhões, você fica com 1.900 aí para dividir ou para o mandante. O resto é tudo despesa, tributo, aluguel de campo, etc, etc. O Guarani sai dentro da bolsinha ou no Pix, né? Pix é mais seguro, porque não precisa trazer no avião, vai que abre a janela e o dinheiro sai voando. Não precisa de se preocupar com nada. Se não tiver nenhum torcedor no estádio, o Guarani traz 1,5 milha. Daí, Edu, estar abrindo mão, né, de jogar com a sua torcida, porque mesmo que não fosse no brinco e fosse próximo, claro que a moldura seria bugrina, claro que o aspecto torcida seria do Guarani, mesmo o Vasco tendo torcedores no Brasil inteiro. Mas não é igual na região norte e nordeste. Então os caras estão apostando tudo lá nos 30, 35 mil vascaínos e o Guarani traz 1,5 milhão. Por isso, essa gastura toda para jogar em Manaus. Edu, é isso. Tá explicado aí para você. Muito bem, depois dessa bagatela, encerramos o Concentração. Amigo Batista, você não precisa me chamar na abertura, hein? Eu vou pagar o mico aqui, já paguei o mico, você deve estar bravo. Segura, Batistão, fim do Concentração. Vem aí, Tom Benção e Guarani, o amigo Batista. E até já!
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Jornada Bandeirantes. Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Soares Azevedo. Capacidade para 14 mil espectadores. É o palco para o jogo de daqui a pouco. Partida marcada para as 4 da tarde. Guarani vai enfrentar a Tombense. Jogo importantíssimo. Guarani na zona de rebaixamento precisa da vitória. Este é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes. 27 graus em Muriaé, Minas Gerais. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes.
E a partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixa o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. É mais emoção pra você. Muito mais emoção em futebol na Bam Bam Bam. Falamos para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Ligue 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Obra Já. O rápido intervalo e daqui a pouco a ficha técnica, as escalações aqui na Bandeirantes. Fique ligado. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. No Atacado Obra Já, você encontra tudo que sua obra precisa pelo menor preço. Ducha Super 4, 127 volts ou 220 volts branco, Fame, R$ 58,90. Acima de 8 unidades, R$ 56,90. E participe também do Voltou, Ganhou Já. A cada R$500 em compras, você ganha R$50 de desconto na sua próxima. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 ou acesse o site obrajá.com. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope David rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope David rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma,
na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica no ar da Bandeirantes. Para Brasitone, vamos conferir os times. Começamos com o Guarani, Kozlinski, camisa 30. Lucas Ramon, 19. Ronaldo Alves, zagueiro central, número 22. Derlan, quarto zagueiro, 34. Lateral esquerdo, Matheus Pereira, 16. No meio-campo, Silas, 96. Madson, 98. Giovanni Augusto, 10. No ataque, Júlio César, 7. Nicolas Careca, 11. Bruno José, 17. Kozlinski, Lucas Ramon. Ronaldo Alves. Derlan e Matheus Pereira. Silas, Madson e Giovanni Augusto. Júlio César, Nicolas Careca e Bruno José. Esse é o time do Guarani, que tem na reserva Rafael Martins, número 1, ele é o 36, Hernando 14, Índio 23, Vitinho 6, Iago 97, Ronald 99, Marcinho 20 e Lucão do Break 9. Este é o time do Guarani. Tombense com Felipe Garcia, 1, David 2, Ednei, número 3, Roger, capitão do time, número 4, Manuel, camisa número 6, Rodrigo, volante número 5, segundo volante Zé Ricardo e outro volante /meia, Igor Henrique, aquele que já jogou no Guarani e foi campeão da Série C com a equipe do Ituano. No ataque, Keké, número 7, Mingote, número 9 e Everton, número 11. Felipe Garcia, David, Ednei, Roger, Manuel, Rodrigo, Zé Ricardo, Igor Henrique, Keké, Mingote e Everton. Esse é o time do Tombense. Arbitragem do jogo. Arbitragem do jogo, Luiz Augusto Silveira Tisne. O trio é de Santa Catarina, assistente 1, Elton Nunes. E o 2, Gisele Casaril. VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, também de Santa Catarina. Quarto árbitro, Wanderson Alves de Souza, de Minas Gerais. Esta a ficha técnica do jogo aqui na Bandeirantes para Brasitone. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Vamos com os comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, a sua expectativa, a bola rola daqui a pouco em minutos, em Gleger. Exatamente, né, Batista? É um jogo difícil, né? Um jogo duro, o Guarani tem problemas ali no meio de campo. Nós já falávamos durante toda a semana, né? Esse foi aquela informação que nós tínhamos de um provável Guarani, de um possível Guarani, foi concretizado, né? Aquilo tudo que a gente vinha falando. E tá aí o Silas no meio de campo, foi muito mal na última partida. Tá aí o Madson, que oscila demais, né? Às vezes faz bons jogos, outras vezes nem tanto, né? Tá o Derlan aparecendo no sistema defensivo. Eu acho que é um Guarani temerário hoje. Se você dá uma olhada ali no time da Tombense, no meio de campo tem Igor Henrique, que foi muito bem no Ituano ano passado, é bom jogador, é um jogador de evolução, é um jogador que chega muito bem de trás, né? Tem o Zé Ricardo também, que é bom jogador, ou seja, tudo que a Tombense tem de positivo hoje, que é o seu meio de campo, o Guarani tem de negativo. Então por isso que eu fico preocupado. Mas a expectativa é sempre dar melhor, para que o Guarani possa fazer um grande jogo, possa trazer pontos a Campinas, jogo duro, difícil. E olha, Tigão,
tô para falar que um empate não é mau resultado em Tombos, aí lá em Muriaé não, viu? Um resultado de empate, na minha opinião, é bem-vindo. E você, Tigrão, o que espera da partida? Boa tarde. Boa tarde, Glegg. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes da nossa jornada esportiva. Campo quase neutro, né? Isso é bom para o Guarani, o Tombense muito prejudicado, o Tombense Futebol Clube, por não estar jogando, né, no seu estádio, em Tombos. Diz que há uma possibilidade, através de uma reforma que está sendo realizada lá, de que a equipe de Tombos jogue dentro de casa no segundo turno. Vamos aguardar aquilo que vai acontecer, se será possível. Eu acho que é positivo para o Guarani jogar praticamente sem torcida do adversário, mas o time tem problemas, né? Esse meio-campo realmente é o grande ponto de interrogação e de preocupação. E eu, sinceramente, começaria com o Lucão do Break. O Nicolas Careca pode até desencantar hoje, fazer 5 gols, a gente torce por isso, mas ele não balançou a rede nenhuma vez ainda. O Lucão é um jogador mais agudo, com mais presença de área e com mais qualidade na finalização. Ah, mas perdeu um gol no derby. Tudo bem, bola rápida, ele passou um pouquinho da linha da bola, mesmo assim conseguiu cabecear e ela lambeu o poste do goleiro Ponte Pretano batido, que só olhou, nem para a bola foi. Então é coisa que acontece, mas a grande verdade é que ele, com 30 minutos em campo, produziu ofensivamente muito mais do que em 60 o Nicolas Careca. É questão de ponto de vista do treinador, a gente respeita. Agora, o meio-campo bugrino, Madison e Silas não jogaram juntos ainda. Eu começaria o jogo com o Índio no lugar do Silas. E manteria o Madison, que já tem um pouco mais de rodagem com a camisa bugrina. Opta por entrar com Madison e Silas e Giovanni Augusto fechando o tripé, o treinador interino Benhur Moreira. Vamos ver como é que se comporta o Guarani, mas é jogo pesado, jogo duro em Muriaé. Carlos Batista. Apita o árbitro, a bola está rolando em Muriaé. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Embora o time do Guarani, Silas, pé canhoto, bateu pro gol. Espalma! Felipe Garcia tocou nela, deu um tapa na bola, mandou para fora pela linha de fundo. Guarani quente no começo do jogo. Uma grande defesa do Felipe Garcia, escanteio. Escanteio cobrado, vem Bruno José, colocou na rede, vem para dentro da grande área, pé direito, bateu, é gol! Giovanni Augusto! Gol! Do Bugre! Avante, avante, meu Bugre, com fibra. Na marca de 1 minuto passado o primeiro tempo do jogo, após a cobrança de escanteio, a bola foi levantada na área, houve o rebote, e aí, lançamento feito no costado da defesa, a bola sobrou com o Madison, dominou o pé direito e castigou, fuzilou pro gol, mandou a bola no fundo da rede, ela bateu lá dentro e fez... Abre o placar do jogo em Muriaé. Guarani faz a rede balançar. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Madison, 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 camisa 98. Do gol, faz a festa, hoje sempre Guarani, Guarani 1, Tombense 0, Guarani fazendo a festa e abrindo o placar em Muriaé, Madison estufando a rede e o detalhe do gol é seu Valdemir Gomes, diz aí Tigrão. Na batida de escanteio, a zaga
da equipe do Tombense rebate. O chute, me parece o Júlio César no rebote. A bola passa por todo mundo e se oferece para Madison. A princípio em condição duvidosa, depois na linha, condição absolutamente legal. Tranquilidade, ele, o goleiro, a defesa parou tentando fazer uma linha de impedimento. Equivocadamente o Guarani sai na frente. Madison estava lá dentro para cabecear e fez com o pé. Guarani 1, Tombense 0. Bruno José para Lucas Ramon, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás Felipe Garcia, pega firme. Gleger Zorzin, comecinho quente de jogo, uma grande defesa, grau de dificuldade, conceito, a defesa, chute forte do Silas e o Felipe Garcia conseguiu defender no escanteio, saiu o gol do Guarani, Gleger. Exatamente, né, Batista? A origem do gol, né, no chute do Silas, o Felipe fez uma grande defesa, o conceito da defesa é 7,85, mas o Guarani foi muito bem, né, para cima e envolvente, aproveitou ali um vacilo da equipe do Tombense, abriu o placar e tudo que o Guarani precisava, né? No comecinho do jogo, 1-0, agora bota pressão no time da casa e agora vai ter mais espaço, porque provavelmente esse time do Tombense vem para cima, Batista. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 ou chame no WhatsApp 999357534. Acesse obrajá.com e saiba mais. Placar de 1-0, o time do Guarani está vencendo o jogo, fez o gol cedo demais na partida. Vai para a bola para cobrança de falta pela direita o time do Tombense. Autorizado Rodrigo, empurrando pela esquerda no campo de ataque, vem para Manuel, ajeita para fazer o passe, toca por dentro, tenta Vinícius a passagem. O árbitro parou, o árbitro não marcou a falta, queria a falta o time do Tombense na sequência. Marcou a falta para a representação bugrina. A linha de cortadores elétricos Aptitan possui o motor mais potente da categoria. Você pode usar com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. 1-0, o time do Guarani está vencendo o jogo no comecinho da partida. Gol do Madison, camisa número 98. E daqui a pouco, intervalo inteligente, diferente do Rádio do Brasil. Comando de Edu Pinheiro e atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona em Muriaé, estádio Soares de Azevedo, Minas Gerais. Guarani na frente, Guarani 1, Tombense 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, meu amigo, pela manhã na Série B, pela manhã, hoje 2 jogos, Criciúma 3, RB 0 e Londrina 2, Brusque 1. Pelo WhatsApp de Itatiba, o Carlos Matozinho, tem também o Gilberto Silvair Doratioto, a Lucila do Jardim, o Giba Bugrino, a Netinha Laurinha e de Águas da Prata, o famoso Carlão. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. David lançou para Everton, pé direito, bateu pro gol. Tombense, a bola vai embora. Saiu lá, rente ao pau da bandeira, chute cruzado. A bola saiu, foi embora pela linha de fundo, em tiro de meta. Chute do Everton, camisa número 11 do Tombense. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento.
Placar de 1-0, Fernando Souza está ouvindo, está curtindo a nossa transmissão, é bugrino da pele até o osso, advogado Fernando Souza, se manda, vem com Nicolas Careca lá pela ponta direita, tentou o cruzamento, arremessou a bola em cima do zagueiro, sobra lá atrás com o time do Tombense, sai jogando com Manuel pela esquerda, a bola foi recuada, sai lá atrás, o time do Tombense passa errado, se mete pela direita, tenta a passagem, Lucas Ramon, o árbitro parou, marcou uma falta em cima do Bruno José. Na lateral do gramado, campo de ataque, cobra Giovanni Augusto, tem pressa, não está valendo. O árbitro não havia autorizado. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 33427000. Odonto Clinic, a número 1 em implantes, porque sorrir é tudo. Falta na lateral do campo, campo de ataque, Giovanni Augusto, partiu, pé direito, lançou na área, subiu lá atrás, tira de qualquer maneira, Roger, a bola voltou, pé direito, bateu Silas, vai embora, bateu forte, mas a bola subiu demais, foi embora, para fora, pela linha de fundo, em tiro de meta. Tombos fica a cerca de 60, 70 quilômetros de Muriaé. Portanto, uma viagem aí mais ou menos, né? Como de Campinas a Limeira. Ou Campinas a Mojimirim. Mais ou menos assim que o time do Tombense tem que se deslocar para realizar o jogo em Muriaé. Perde o jogo, placar de 1-0. Estreando hoje, técnico novo, Bruno Pivetti, que é de Campinas. Bruno Pivetti, ele que está ocupando, portanto, a vaga que era do Emerson Maria, que foi demitido após a derrota na Copa do Brasil. Tombense perdeu por 2-0 para o Ceará e o técnico caiu. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança do mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. Nono colocado, neste momento, o time do Guarani está vencendo o jogo em Muriaé. Sol forte, 27 graus. 10 minutos da etapa inicial, levantamento de bola no campo de ataque para Júlio César. Chega, se atrapalha o goleiro Felipe Garcia. Ednei chega para tirar. Tira o zagueiro. A bola vai embora, saindo. Na pressão, o time do Guarani vem para a cobrança de escanteio. Autorizado, zagueirada na área, momento de expectativa, 1-0, autorizado, Matheus Pereira, pé canhoto, levantou na área, passa por toda a extensão da grande área, a bola caiu lá pela ponta direita, vem para a bola, Ronaldo Alves, levantamento na área, Lucas Ramon, subiu, Derlan tocou para fora, para a linha de fundo, a bola saiu em tiro de meta para o Tombense bater. Lá atrás toma posição o time de Tombos para começar jogando na defesa, perdendo o jogo, placar de 1-0, meia pressão, é isso que está fazendo o time do Guarani, não marca com pressão alta, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 passados, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona em Muriaé. Gol de Madson, camisa número 98, Guarani 1, Tombense 0. Brasileirão, 4:30 da tarde, Ceará e Flamengo, 16h30, Allianz Parque, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Alô de BH, Gabriel, a Vilma e a Carol, como sempre, muito obrigado. Grande trio de BH nos acompanhando. E tem o ouvinte JK. O JK está em Muriaé, na sua casa, acompanhando aqui pela Band de Campinas. Muito obrigado, senhor JK. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para Campinas, para Ribeirão Preto.
AM 1270 e FM 85.3. Escanteio pela direita, o time do Tombense vem com David, autorizado, pé direito, levantou na área, desvio de cabeça, Everton toca para fora, pela linha de fundo, saiu em tiro de meta para o Guarani bater. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Gleger Zorzi, comecinho do jogo, placar de 1-0, esse é o melhor dos mundos. Gol marcado bem cedo no primeiro minuto de jogo. E aí, Gleger? Exatamente, né, Batista? Você faz o gol logo no início da partida, é importante demais. Você vê que deu um susto ali na equipe do Tombense, que se apavora, não consegue evoluir jogadas. O Guarani tem uma linha média muito bem estruturada, muito bem organizada. Eu gosto do Guarani até o momento. A gente estava muito temerário com o meio de campo, mas por enquanto o Madison, apesar de ter feito o gol, está bem posicionado. O próprio Silas também, fazendo ali uma função em alguns momentos, encostando no Giovanni Augusto. Eu gosto, a movimentação dos homens de frente. Precisa os laterais aparecer um pouco mais, mas a estrutura do time está bem postada, bem sólida defensivamente, e eu gosto. Gosto do Guarani nesses primeiros 14 minutos, Batista. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas, ou chame no WhatsApp 999357534. Acesse obrajá.com e saiba mais. Domínio no campo de defesa, vem, recebe lá atrás, o time do Tombense fica estudando o Guarani depois para dar chutão lá para frente. Deu certo, vem David, não dominou. Apanhou da bola, um pé chutou o outro, ele derrubou a si próprio. E uma pichotada, lance circense do lateral direito, David. Fiz demais esse tipo de jogada lá no Torneio da Cana, em São Joaquim da Barra. Eu era o segundo melhor lateral reserva da história do Torneio da Cana. Domina o time do Tombense, se mete no campo de ataque, vem pela esquerda, tentando a passagem Zé Ricardo, ele recua, vem pra bola, o time do Tombense no campo de ataque, dominou Ednei, toca a bola pela direita, gira o corpo em cima da marcação, vai pro campo de ataque, Vinícius Mingotti, a bola volta pela direita, Júlio César na marcação, o árbitro para a marca, falta, marca a arbitragem em cima do Giovanni Augusto, capitão do time, foi acertado por trás. O árbitro viu, marcou, não dá cartão, apenas a falta, caído, camisa 10, Bugrino. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui na Bandeirantes. Guarani 1, Tombense 0. O Guarani fez um gol. O Guarani era o 17º quando começou o jogo. Fez um gol, já é 9º colocado, agora com 9 pontos por enquanto. E um abraço lá para Salvador. Alô, Paulo Ridolfi, de Rio Preto, o famoso Batata. E o radialista Paulo Luciano, nos ouvindo lá em Campos Altos, Minas Gerais, no Alto Parnaíba. Obrigado, Paulo Luciano. E é na Rádio Bandeirantes, você me presta atenção. Carlos Batista aqui no Ibope é campeão. No Ibope é campeão, aí você pode acreditar, porque eu sei que a Bandeirante tá lutando pra quebrar. E vem o time do Guarani pela ponta direita. Escapou, vem embora Bruno José, cruzamento na área. A bola foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta no campo de defesa para o Tombense. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic e agende a sua avaliação. 33427000, 33427000. Odontoclinic, a número 1 em implantes, porque sorrir é tudo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Começo do jogo, placar de 1-0. O time do Guarani marcou no primeiro minuto, mas e a sequência do Bugre até aqui
no 17º minuto de partida em Tigrão. A equipe está bem postada, o Guarani muito à vontade na partida. Olha o Tombense, eu já concluo. Tombense se manda no campo de ataque, vem Mingote, rolou na lateral, David, pé direito, cruzou na área, subiu, toque de cabeça, Igor Henrique, toque, vai para fora pela linha de fundo em tiro de meta, seguindo o Tigrão. Muito à vontade, bem distribuído, organizado, saiu com alta intensidade. Quem saiu com a bola foi a equipe da casa, entre aspas. O Guarani tomou, já deu a estocada a 30 segundos, um belíssimo chute do Silas de canhota, o goleiro fez a defesa, no escanteio fez o gol. Claro que em circunstâncias normais, quem está jogando em casa, apesar de estar a 60 quilômetros do seu estádio, tem a obrigação de tomar a iniciativa, de propor o jogo, até pela sua situação delicadíssima na tabela. Esse é o Tombense. Imagina agora perdendo, ele já iria sair. Já ia tentar meter pressão para cima do Guarani, e o Guarani, claro, teria que ter toda a concentração do mundo. Quando fez o gol, o time de Campinas obrigou o adversário a tentar sair, só que eles sentiram, mas sentiram bastante. O gol que tomaram há 1 minuto não estava no planejamento de ninguém, tomar esse gol logo de cara. E o que aconteceu com o gol? O Guarani, que começou subindo muito as suas linhas, voltou. Agora faz um futebol de contra-ataque, o chamado futebol reativo da linguagem moderna aí, marcando dentro do seu campo, retomando e saindo em velocidade. Então aquilo que para o Tombense já seria uma grande dificuldade de atacar o Guarani, ficou maior ainda agora em função do posicionamento do Guarani, não garantindo o resultado, não se retrancando, mas praticando um futebol de quem está na frente da casa do adversário, marcando forte dentro do seu campo e saindo em velocidade, ou seja, encurtando muito os espaços do Tombense, que até agora não conseguiu chegar em nenhuma oportunidade. Nós já temos praticamente 20 minutos para cima do goleiro Kozlinski, que ainda não participou da partida. Jogo bom para o Guarani arrancar os 3 pontos. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, porque é tudo fácil e rápido de localizar. Vem embora, domina pela ponta direita, David, bem na marcação. Chegou na recuperação, Júlio César tira, vem. Giovanni Augusto dominou e rolou, toca atrás no campo de defesa. 19 minutos, Batson domina, levanta o jogo no campo de ataque para Bruno José. Recolheu na entrada da área, pé canhoto, bateu pro gol, pega Felipe Garcia, chegou batendo Bruno José, Felipe Garcia fez a defesa, ficou com ela Gleger Zorzin. Conceito e definição, grau de dificuldade nesta defesa do Felipe Garcia. Essa bola é muito difícil, né, Batista? Mas o Felipe, que é um goleiro experiente, esse Felipe é aquele mesmo do Santos, né, que andou rodando aí, jogou por diversas equipes do futebol brasileiro, é bom goleiro. Ele transformou a defesa em fácil, né? Foi lá, deitou o corpo, tecnicamente ele é bom goleiro, o grau de dificuldade baixo, 7,25. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, ou então chame pelo WhatsApp 999 35 75 34. Acesse obrajá.com.br, saiba mais, aliás, obrajá.com, e saiba mais, tem muito mais para você. Domina pela direita Lucas Ramon, hoje substituindo a Diogo Matheus, está suspenso o 3º cartão. Derlan domina no campo de defesa no lugar do João Vitor, contundido, machucado. Bola pela direita, vem Lucas Ramon, levanta de uma extremidade a outra, de lateral para lateral, da direita para a esquerda, Matheus Pereira cruzou na área, tira! Afasta Ednei, mandou para fora, para a linha lateral, em arremesso pela esquerda, o time do Guarani vem para fazer a cobrança, Matheus Pereira, autorizado, repõe, tocando para Nicolas Careca, para volta pela meia canhota no campo de ataque, Giovanni Augusto, recua tudo, jogando para Ronaldo Alves, dentro do círculo central, lança na frente para Matson, toca a bola de perna direita, para volta para Ronaldo Alves, domina na zaga dali para Derlan.
Canhoto domina no campo de defesa, toca na frente para Giovanni Augusto, pisa na bola, recolheu, tocou na frente para Júlio César, na esquerda para Matheus Pereira, outra vez para Júlio César, para Giovanni Augusto, levantou na extremidade oposta lá pela ponta direita, se manda, vai para lá Lucas Ramon, ele recua, toca o jogo, se manda, vem para a bola, Canhoto, Silas, uma paulada, pega Felipe Garcia, fica com ela dominada, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22,5, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui na Bandeirantes, em Muriaé. Guarani está vencendo o jogo, gol de Madson, 98, a camisa dele. Guarani 1, Tombense 0, Edu. E hoje, decisão da Série A3, em primeiro jogo em Bauru, 7 da noite, Noroeste Comercial, ambos subiram, agora decide o título, jogo da volta, sábado que vem, 16 horas, lá em Ribeirão Preto, Comercial e Noroeste. Um abraço pro Valtinho, grande botafoguense, o maior padeiro da Glicério, e o Vinícius do Esmeraldina, lembrando de 2 aniversários aqui, Nardão, o Mimoso, e Chechel, Boca de Tucunaré. Alô, Nardão e Chechel, parabéns! Afinal de contas, o ser humano nasceu para ser feliz. Carlos Batista. Boca de Tucunaré, bom, hein? A boca dele é grande, hein? Porque o Tucunaré tem um bocão. É famoso peixe dos rios da América do Sul, Tucunaré. Lembra do personagem do Jô Soares? Nossa, que bocão! Bocão! Domina o time do Tombense, se manda, Vinícius Mingotti entrou na área, rolou atrás para Everton, preparou o tiro, pé canhoto, um traque. Bateu fraquinho demais, Kozlinski fez a defesa. Era dentista, né? O personagem do Jô Soares era um dentista e fazia o atendimento a uma mulher assim. E vem o time do Tombense, a bola na área, tira Kozlinski, afasta com o pé. Uma vez. Meteu para fora em arremesso para o Tombense bater. Uma vez a Xuxa no seu auge, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Ela foi com uma sainha bem curtinha nesse dentista que era interpretado pelo Jô Soares. E vai lá, Batista. Não deu nada. Que quer meter uma bola na área. Ele pensou direitinho, né? Ele esquadrejou ali a entrada da área, só que lançou a bola onde não tinha ninguém do Tombense. O que você quer, Aí o Jô Soares com aquele, eu não sei como é que chama aquele aparelhinho, que é uma pecinha metálica cromada e na ponta tem um espelhinho, né? E esse espelhinho é exatamente para o dentista colocar e ver, através do espelho, alguma imperfeição, algum problema da dentição, alguma cárie, enfim, qualquer tipo de problema. Só que ele não colocava o espelhinho na boca da Xuxa, né? Vocês imaginam onde é que ele fazia o espelhinho refletir, né? A Xuxa de mini saia, eu quase morri de rir. E ela mais ainda, ela ria mais do que quem estava vendo o programa. E aí, de repente, ele subiu, encostou o olho bem próximo à boca, o rosto, e mandou ela abrir a boca e falou assim... Bocão! Matheus Pereira na cobrança de arremesso lateral para Giovanni Augusto. Voltou para Matheus Pereira, aperta a canhota, levanta pela direita no campo de ataque, vem Lucas Ramon. Escapa o time do Guarani pela ponta direita, vai para a linha de fundo, bola cruzada. Vai do outro lado para a linha lateral. A linha de cortadores elétricos AP Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga também no Instagram, @cortagbrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, aqui na Bandeirantes, em Muriaé.
Estádio Soares Azevedo, bola rolando. Depois desse ataque eu sigo com o giro do placar. Cima da Bruno José na lateral pela direita. Passe errado, passe ruim, muito ruim. E aí saiu lá atrás o Felipe Garcia para pegar e eu sigo com o giro do placar. Em Muriaé, Guarani vencendo, Guarani 1, Tombense 0, Edu. Sim, hoje tem, olha, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Red Bull Bragantino, começa às 16h30, Allianz Parque, Internacional e Corinthians às 19h lá em Porto Alegre. Alô, de Jaguariúna, a Natália torcendo para o Bugrão, segura a Natália, e o João Busso, que esse ano vai sair para deputado estadual. Alô, João Busso, aquele abraço. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Os donos da bola de segunda a sexta-feira na tela da Band, das 12 até as 13 horas. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos, os gols da rodada e o Na Lata, fazendo grande sucesso. Muito obrigado, audiência fenomenal. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Falta para o Tombense 28, etapa final. Aliás, etapa inicial, placar de 1-0. Tá vencendo o jogo o time do Guarani no primeiro minuto. Madson meteu na rede. Vem para a bola pela direita o time do Tombense para fazer a cobrança. O erguimento da bola pela direita. Autorizado o que é pé direito. Levantou a bola na área. A bola voltou. Toque de cabeça. Pega Kozlinski. Fica caído pedindo pênalti. Jogador do Tombense. O árbitro fica observando, tem VAR do jogo, o Kozlinski pegou e fica com a bola. Vamos ver com mais vagar aqui o que é que efetivamente aconteceu. Quem estava na bola levantou demais o pé, foi o Lucas Ramon. E é esse toque que o Igor Henrique está reclamando, dizendo que foi acertado ali na altura do rosto. O árbitro não dá o pênalti. Não deu o pênalti, mas e aí, Tigrão, eu quero ouvi-lo. Acertou, não acertou, houve a intenção, foi intencional? O que você achou o toque do Lucas Ramon? Olha, se ele for pro vídeo, pro monitor, ele pode dar o pênalti. Foi imprudente o Lucas Ramon. Subiu demais a perna, claro que abaixou um pouquinho o número 10 da equipe de Tombos, o Igor, que é o Igor Henrique. Abaixou um pouquinho, mas o pé foi lá em cima. E fiquei na dúvida se acertou ou não, né? Fiquei na dúvida. Parece que deu pênalti, hein? Eu não sei se ele deu. O jogador tá ali na marca do pênalti, mas o juiz não marcou, não. O Tombense ia sair jogando e ele interrompeu. Aliás, o Guarani ia sair jogando e ele interrompeu o jogo para atender o atleta da equipe de Tombos, olha lá. Ele vai pro VAR. Se ele for pro VAR, eu acho que vai dar o pênalti. Se eu só ouvi o Gleger também, a opinião, você achou que ouviu o pênalti, hein, Gleger? Olha, o Lucas foi imprudente, né, Batista? Mas eu acho que o Igor Henrique fez um cinema ali, não pegou, eu não sei, aparentemente eu acho que não pega, né, no rosto. Olha aí, ó, nós estamos vendo o lance novamente. Tem um toque leve ali, muito leve, né, fez muito espetáculo o Igor Henrique, mas se ele confirmar esse toque aí que nós estamos vendo agora na imagem, é possível que ele dê o pênalti, sim. Tem que soltar a imagem, né? Nesse ponto que a imagem está frisada, não ao toque. Tem que soltar a imagem em slow motion, né? O editor de imagem não está colaborando também, né? Então, está lá, neste momento, na cabine do VAR, o Luiz Augusto Silveira Tisne. Ele que é de Santa Catarina, lá vem ele. Revisão, pênalti. É pênalti para o Tombense. Jogadores do Guarani reclamam, mas o pênalti está marcado. Reclama o Lucas Ramon, vai tomar cartão. Cartão amarelo para o 19. 19 do Guarani está amarelado, Lucas Ramon. E o pênalti para o Tombense bater. Pênalti bobo, hein? Pênalti bobo. Eu fiquei com a impressão que ele ia dar, se pegou ou não pegou.
Mas foi um jogo... ele podia até dar 2 toques dentro da área, é um jogo perigoso. Mas optou pelo pênalti, foi chamado pelo VAR. Agora, nós não podemos deixar de reconhecer que foi atabalhoado, né? O Lucas Ramon, porque o Igor Henrique mal ia chegar na bola. Tanto é que ele consegue cabecear a bola. E ela vai mansinha para as mãos do Kozlinski. Houve teatro, sim, mas a perna subiu muito, né? E ela minimamente raspou na testa, na lateral da testa ali do jogador de Tombos, do Igor Henrique. Então, não precisaria ter dado esse vacilo. Dar toda essa moleza aí para o juiz, né? Ser tão imprudente e, logicamente, correu o risco de sofrer o pênalti, acabou sofrendo. E eu vou dizer para você um negócio, mas eu sou muito mais Kozlinski. Keké pega a bola, coloca na marca da Cal, é pênalti para o Tombense, 32. Kozlinski no centro do gol, saltitante. Eu sou mais você, Kozlinski. Vem trotando, Keké, pé direito, bateu, é gol! Gol do Tombense! Keké bateu bem, deslocou o Kozlinski no canto oposto de onde a bola entrou. Bateu bem com o lado interno do pé direito, deu a chapa. E ela foi morrer no fundo do gol do Guarani e empata o jogo. Empata o jogo em Muriaé. Guarani 1, Tombense também 1. E o detalhe do gol é seu de Zaí Tigrão. Bateu com muita segurança, com muita categoria, jogou o Kozlinski para o lado esquerdo e a bola beijou a costura da rede entre a bochecha e o palato. Ali na lateral da rede, muita consciência, passou lambendo o poste, belíssima cobrança, nenhuma chance para o goleiro do Guarani. Keké foi para a rede aos 33. Empatada a peleja em Muriaé. E o Guarani fez o gol e puxou todo mundo para trás e deu o empate num pênalti bobo, absolutamente desnecessário, de pura imprudência do estreante Lucas Ramon na lateral direita. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. 33427000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Bola lançada no campo de ataque, partiu Mingote, vai pra lá, chega Derlan, joga pra fora pra linha lateral, cedendo de graça o arremesso lateral, David vem pra fazer a cobrança pra Mingote, pra David, pé direito, cruzou na área, chega Lucas Ramon, atrapalhado pra recuar Kozlinski, pega e repõe rapidamente no jogo, sai jogando lá atrás Silas, tocando na lateral pela direita, o time do Guarani arranca no campo de retaguarda, placar de 1-1, saiu na frente, fez 1-0 com o Madson no primeiro minuto e a 33 tomou o empate, domina, se manda, Júlio César no campo de ataque, entregando pela meia direita, vem pra Silas, recolhe, domina, gira, o time do Guarani vai pra cima neste momento do time do Tombense, Matheus Pereira, dominou, rolou, buscou Giovanni Augusto pela meia canhota, a bola recuada, vem pela esquerda, Madson domina, recua, chama Derlan no campo de retaguarda, virando lá pela direita, trabalha Ronaldo Alves na lateral, se manda tentando a passagem, Lucas Ramon foi imprudente, agora há pouco levantou demais o pé e cometeu o pênalti. Futebol é jogo de erros, ganha a partida quem erra menos. Lucas Ramon tentou um passe lá na frente, parece nervoso, erra o passe, vem Manuel para afastar, ele toca na frente, vem para cometer a falta. O árbitro paralisa, marca a falta do Madson, tá caído o jogador do Tombense, falta para o Tombense bater, é falta no campo de defesa e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui na Bandeirantes. Tombense 1, Guarani também 1. Olha o Tombense, David meteu o pé direito, cruzou na área, vem Ronaldo Alves, tira, mandou pra fora, subiu dentro da pequena área, meteu a testa nela e jogou por cima do gol pela linha de fundo. É escanteio para o time do Tombense. Já eu sigo com o giro do placar. Escanteio lá pela esquerda na marca de 37 minutos. Vem para a bola para fazer a cobrança o time do Tombense. Momento de expectativa. 37 minutos, é levantamento na área. Vem de cabeça lá atrás. Tira, afasta Derlan. Reboteada, a bola sobrou com o Rodrigo. Bate, levanta o volante. Mandou na entrada da grande área. Subiu o Lucas Cardoso. Chega lá atrás, Lucas Ramon para afastar, tira. A bola caiu pela meia direita no campo de defesa. Bruno José na frente pela meia. Não consegue a penetração. Fica difícil para arrancar o Madison. A bola sobrou com o time do Tombense. Eu sigo com o giro do placar. Em Muriaé, Tombense 1, Guarani também 1. Alô, Edu Pinheiro. Sim, pela manhã na Série B, Criciúma 3, CRB 0 e Londrina 2, Brusque 1. Alô, Germano do condomínio São Gabriel, o Saldini, grande amigo nos acompanhando. E olha, curtindo a Bandeirantes lá em Ubatuba, o Perna da Vila Boa Vista está com a namorada Aline e eles mandam um grande abraço ao amigo Claudinho do Jardim Olina, Bugrino também. Vem comigo, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. E futebol é aqui comigo e o melhor time do rádio. Domina o time do Guarani, 1-1, o jogo está empatado. No campo de defesa, Matheus Pereira ultrapassa a linha da metade do campo na frente para Giovanni Augusto. Matheus Pereira tentou o passe, jogou por trás do Bruno José. Ele vai atrás dela, conseguiu. Rolou dentro da grande área, tocou errado também. Tirando e afastando o Zé Ricardo. A bola sobra lá atrás da entrada da grande área. Chegou tirando o Roger de perna direita, levanta no campo invertido na ponta direita. Keké tentou a batida no cruzamento. A bola acertou Derlan e vai para fora pela linha de fundo em escanteio. É pela direita, vem para a bola se preparando, aliás, em arremesso lateral. O próprio Keké está por ali, cobra. Tocando para David, para Keké. Ele domina com a marcação vigilante em cima dele do Derlan. Recua tocando para Rodrigo, domina, perna direita, solta o jogo, vem para Zé Ricardo por dentro, escapa o time do Tombense jogando. Se fosse no brinco, o jogo é em Muriaé. Se fosse no brinco, seria contra o gol dos portões de entrada. Lançamento na frente, Zé Ricardo lançou para Mingote, sai lá atrás Kozlinski. Saiu por baixo, saiu, pega firme, sem rebote. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40, você ouviu o toque eletrônico da Bandeirantes, 40, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona em Muriaé. Depois desse ataque do Guarani, bola aberta pela ponta direita, Giovanni tocando no campo de ataque, Nicolas Careca, entrada na área, tentou levar, ficou no chão, reclamou da falta, o árbitro não marcou. Vem Derlan para recuperar no círculo central. Pela direita para Giovanni, ele domina, soltando, vem Bruno José, perna canhota, bateu, vai embora para fora pela linha de fundo, placar do jogo. Em Muriaé, Tombense 1, Guarani também 1. Alô, Edu Pinheiro. Olha, atenção, em gol do Flamengo, William Arão, lá no Castelão, Ceará 0, Flamengo 1. Olha, o Zezé de Hortolândia informa o seguinte, tá super empolgado, viu? Dia 19 de maio, é aniversário da cidade de Hortolândia, vai começar o Campeonato Amador da cidade, o campeonato mais disputado da região, primeira e segunda divisão, até o presídio vai participar. Alô, Hortolândia, parabéns, reduto de grande audiência da Bandeirantes. Bandeirantes! E daqui a pouco, assim que a bola parar, depois do jogo, vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes.
Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Ai, obrigado, senhor Batista. E tem oferecimento? De Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Ligue 33427000, 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. O jogo está parado. O Júlio César reclamou, dizendo que foi tocado pelo Keké. Júlio César está se levantando agora, aparentemente. Parece que é alguma coisa na mão. O Júlio César cometeu a falta. Ele foi pegar a bola com a mão e o Keké veio e pisou na mão dele. Simples assim. Merecia, no mínimo, o cartão amarelo. Falta, vem para a bola para fazer a cobrança. Manuel, arma perna esquerda, 43. Partiu, pé canhoto, levantou na área, desvio lá dentro da área de cabeça. Kozlinski. Chegou, pegou firme, Roger desviou de cabeça e o Kozlinski pegou. Vai terminar já o primeiro tempo da partida. Guarani saiu na frente, fazendo 1-0 no primeiro minuto de jogo. Madson foi oportunista, estava na área, no costado da zaga do Tombense. E aos 33, Lucas Ramon cometeu um desatino. Levantou demais o pé e fez um pênalti. Lance conferido pelo VAR. Pênalti que o Keké bateu e empatou o jogo para o time de Tombos. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Participe do Voltou, Ganhou Já. A cada R$500 em compras, ganha R$50 de desconto na sua próxima compra. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no São Bernardo, em Campinas. Atacado Obra Já. Domina o time do Tombense pela esquerda, placar de 1-1, Zé Ricardo. De perna direita, tenta o lançamento na entrada da área, vem Derlan. De perna esquerda, tira bem, vem Bruno José para dominar. Ele recebe no campo de defesa, rola o jogo, vem para dentro do campo de defesa. Silas para fazer o passe, bola aberta para Giovani. Ele vem beiradeando o campo, subindo ao ataque pela meia esquerda. Parou, fez o break, raciocinou, soltou a bola pela esquerda para Silas, levanta da esquerda para a direita, passe completamente equivocado. A intenção foi maravilhosa, mas a execução foi desastrosa. Uma inversão da esquerda para a direita, só os craques conseguem mandar essa bola com precisão de paquímetro. Não foi o caso do Silas. E o árbitro para marcar uma falta lá atrás no campo de defesa. Falta para o Guarani em cima do Matheus Pereira. É falta, Igor Henrique foi quem cometeu. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas no mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Mais 4 minutos no additional time. Lançamento de bola no campo de ataque para Vinícius Mingotti. Chega bem Kozlinski. Na entrada na área do lado de dentro. Pega e já sai jogando. Rolando curto. O time do Guarani toca a bola com Derlan. Para Matheus Pereira no campo de retaguarda. Rolando para Silas. Silas recua. Toque no campo de retaguarda dentro da área de confinamento do goleiro Kozlinski. Vira o jogo pela direita para Ronaldo Alves, para Madson. Bate de perto à direita. Faz um passe alongado pela ponta direita
muito longo. Bruno José correu, mas não chegou. Chega lá atrás, dentro da pequena área. Felipe Garcia, goleiro do Tombense, para afastar. Ele solta o jogo pela direita no campo de retaguarda. 46 minutos. Vai terminar já o primeiro tempo. 1-1. Domina David pela direita. Partiu, vai sozinho, levou para a linha de fundo. Matheus Pereira. Chegou na marcação, tirou, mas adiantou. A bola saiu, foi embora pela linha de fundo. Ficou pior. Cedeu de graça o escanteio. É pela direita. Vem pra bola, pra batida o time do Tombense. Autorizado. David, zagueirada lá dentro, partiu David, pé direito, levantou, bola muito comprida, passa por toda a extensão da grande área. Igor Henrique, ele domina, recolhe, bate, levanta na área. Igor Henrique que sofreu pena, o time do Guarani rechaça, tira, vem Júlio César, domina puxando contra-golpe, faz o passe completamente equivocado. O jogo era por dentro, ele meteu na meia esquerda, mandou a bola errado. A bola vai para a linha lateral em arremesso pela direita, arremesso para o Tombense. A Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha de soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga também no Instagram, @CortagBrasil. Keké domina a bola pela direita, ele que bateu o pênalti e empatou o jogo para o Tombense. Placar de 1-1, David vem para a bola para dominar lá pela direita, solta o jogo, a bola voltou, David cruzou na área, subiu, tira, Lucas Ramon, mandou para fora, para a linha lateral em arremesso pela esquerda, vem Manuel. Autorizando, coloca a bola em movimento pela esquerda para Everton, voltou para Manuel, passe errado, retoma o time do Guarani na saída, ele bora no campo de defesa, tem um do Guarani que está caído. O Nicolas Careca recebe a falta, o árbitro marca a falta do Rodrigo, mas tinha um caído, o árbitro vai lá para ver o que é que está acontecendo, me parece que é o Lucas Ramon que está caído, não dá para ver, a distância é enorme, é o Silas, agora dá para ver, né? É o Silas que está sentindo, está caído, o jogo está paralisado. 49, apita o árbitro, terminou o primeiro tempo, Guarani saiu na frente, fez 1-0 no comecinho, bem no comecinho do jogo, Madson meteu a bola na rede. A bola foi batida pelo Madson, reclamou o Tombense de impedimento, ele tinha posição legal, o lance foi checado no VAR. E depois a 33, um pênalti cometido pelo Lucas Ramon. Quem bateu foi o Keké, bateu bem, placar de 1-1, é o placar do momento, intervalo. Vem na sequência aí o intervalo diferente do Rádio do Brasil. Alô, Edu Pinheiro. Muito bem, meu amigo Batista, da família de Grácia do São Quirino, o Vander de Sumaré, muito bravo, e do pior time da Série B, o Guarani. Alô, Rodrigo Macarrão, muito obrigado. E atenção, 3 ouvintes aqui, o Alex de Valinhos, o Márcio do Chapadão e o Lauter, nos avisando o seguinte: antes do pênalti, a bola bateu na mão, no cruzamento, bate na mão de um jogador do Tombense. Houve uma irregularidade não apontada no cruzamento, que a bola bate na mão de um jogador do Tombense. Depois que ela fica aí ao alto, então o menino Lucas Ramon levanta a perna, lateral do Guarani, e sei lá se atinge ou não o Igor Henrique. Igor Henrique é aquele que jogou primeiro na Ponte, depois no Guarani, depois foi pro Ituano, campeão da Série C. Mas o Igor Henrique também foi bem ator na coisa, aproveitou, né, a situação, se jogou e tal no VAR, revista o lance, o juizão deu pênalti, empatou também, tá bom? Olha, o Guarani vai jogando com Maurício Kozlinski, Lucas Ramon, Derlan, Ronaldo Alves e Matheus Pereira, Madson, Silas e Giovanni Augusto, Júlio César, Nicolas Careca e Bruno José. O Guarani não tem Diogo Matheus, lateral direito, suspenso, não tem João Vitor, zagueiro, problema no músculo da coxa esquerda, volante Leandro Vilela, suspenso, volante Rodrigo Andrade, continua do departamento médico, Eduardo Persson e Leandro Castan, zagueiro, também não podem, estão se condicionando, né? Recondicionando. Vamos lá, o Greger,
1-1. Sim. Tombense e Guarani, o que você achou? Até 18 minutos você disse, Guarani tá bem e tal, tava ganhando 1-0. Você falou que tava legal e tal. E depois, hein, Gleger? Edu, tava legal até a hora que tomou o gol, né? Num lance estranho ali, um lance bobo, né? O Lucas Ramon se precipitou ali na jogada, levantou demais a perna, eu concordo. Deu um trisquinho ali no Igor Henrique, sabe? Não foi aquele lance violento, aquela coisa, mas dentro da área, né? E aí a interpretação do árbitro, do VAR, acabou dando o pênalti. E a partir daí, o Tombense empatou o jogo e aí o Guarani parou de jogar, né? Tava bem mesmo, tava bem postado, em alguns momentos linha alta, conseguia evoluir algumas jogadas, chegando, finalizando no gol, mas depois que tomou o gol, não sei, parece que o Guarani sentiu o gol tomado, né? E aquilo que eu sempre digo, o treinador, ele no vestiário, durante a semana, ele precisa preparar alternativas de jogo. Olha, nós estamos ganhando, nós vamos ter que agora, a partir daí, continuar dessa mesma forma para tentar ampliar o placar. Olha, nós estamos perdendo, a hora que tomar o gol, se tomar o gol, nós temos que inverter a situação, faz isso para que a gente possa reverter o jogo. Né? Tá empatado, vamos... Mas a gente percebe no Guarani totalmente diferente. A gente percebe um Guarani sem estratégia, né? Sem planejamento de jogo, não planejamento tático, mas planejamento de jogo. Isso aí você precisa ter. O Guarani tomou o gol e parou de jogar. Parou de jogar. Muitos erros de passe, erros na transição. O meio de campo, que até então estava bem na partida, bem posicionado, parou de jogar. Seu Giovanni Augusto desapareceu do jogo, que é o jogador. Por que eu falo que desapareceu? Porque é nesses momentos que o camisa 10, o capitão, tem que chamar a responsabilidade. Não, dá a bola aqui que eu vou fazer esse time andar. E ele some, ele desapareceu. Mas está muito bem marcado, Gleg. Mas sai no espaço vazio para receber essa bola. Vem jogar ali junto com os volantes ali para você ter uma visão um pouco mais periférica. É o que está faltando para o Guarani, o algo mais, né? Muito burocrático e muito... assim, já dá para saber o que o Guarani está fazendo, dá para fazer, é muito previsível. O time adversário ali marca, você vê que não adianta as linhas, o lateral direito, será que ainda o Ben-Hur não percebeu que o David, o lateral direito do Tombense, é a válvula de escape? Toda hora em cima dele. Poxa vida, traz ali um homem na recomposição, adianta um pouquinho mais o Matheus Pereira para já pegar lá no início da jogada. Então muitos ali. Realmente o Guarani, depois que tomou o gol, parou de jogar e o Ben-Hur agora tem que ajustar esse time no intervalo, viu, Edu? Dá para virar o jogo? Dá para ganhar o jogo? Claro que dá. Saiu na frente. Agora, do jeito que tá jogando, parece que tá com medo de jogar, pô. Põe a bola no chão, roda de um lado para o outro, personalidade, chama a responsabilidade. E eu não estou vendo isso na equipe do Guarani, do Pinheiro. Perfeito, olha, pessoal bravo aqui no WhatsApp, hein? Já o Tigrão vai falar aqui, vamos dar uma faturada, você vai ver o gol do Guarani marcado a 1 minuto pelo Matson. Por favor, aqui é o Michel Sobugrino, Deus do céu, prefiro que o Guarani jogue com um a menos, não coloca o Silas, pelo amor de Deus. Vamos lá, hein? Muita bronca aqui, boa tarde, amigos da Bandeirantes. Giovanni Augusto está muito mal, hein? E o Júlio César tem que ir pro banco. É o Carlos de Souza, hein? Time sem vergonha. Vamos lá, boa tarde, Edu. Que time morto, hein? E sem vontade, esse Guarani não ganha. Fraco do Tombense, que é isso? Alexandre do Cambuí. Tem mais bronca aqui, olha. Boa tarde, Edu. Na Varsa temos jogos melhores, hein? É o Edinho Casagrande, lá de Cambuí, Minas Gerais. Segura, Edinho. Grande abraço, muito obrigado. Lucão do Break, urgente nesse time. Vai, Guarani. Abraços do Rodrigo. E teve um vídeo que falou assim que o Lucão do Break bateu no Daniel Paulista, por isso que estão colocando ele na reserva. Coisas de bastidores, né? Bastidores. O Circo dos Horrores, é o final 53-49. Boa tarde, moçada. Quem contrata esses pé de rato é o Nelson, do 81-92. Time de jogadores ridículos, o adversário nem precisa de entrar em campo. Adilson Souza, cheios do céu, tem que jogar ser grosso aqui no WhatsApp. Mas a galera tem razão, hein? 1-1, intervalo, já o gol do Guarani. Lembrando que hoje pela manhã nós tivemos aí Criciúma 3, CRB 0, Londrina 2, Brusque 1. Bora rolando no Brasileirão, hein? O Flamengo vai jogando. O Ilharão marcou no Castelão, 0-0, Flamengo 1. Palmeiras e Red Bull Bragantino, 27 o primeiro tempo, 0-0. E tem Coringão na fita, hein? 19 horas, Inter e Corinthians de Porto Alegre. Agora 16h56, já. Ele, mestre Tigrão, vai opinar em intervalo. Tombense 1, Guarani também 1. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. No Atacado Abrajá, você encontra tudo que sua obra precisa pelo menor preço. Fita asfáltica, terracota, Drycofita, 90 centímetros por 10 metros, R$ 209,90. Acima de 4 unidades, R$ 197,90. E participe também do Voltou Ganhou Já. A cada R$ 500 em compras, você ganha R$ 50 de desconto na próxima. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 ou acesse o site obrajá.com. Tem rede balançando. É bola na rede. Escanteio cobrado, vem Bruno José, colocou na rede, vem pra dentro da grande área, pé direito, bateu, é gol! Gol! Na marca de 1 minuto passado o primeiro tempo do jogo, após a cobrança de escanteio, a bola foi levantada na área, houve o rebote e aí lançamento feito no costado da defesa, a bola sobrou com o Madison, dominou o pé direito e castigou, fuzilou pro gol, mandou a bola no fundo da rede, ela bateu lá dentro e fez abriu o placar do jogo em Muriaé. Guarani faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Madison, camisa 98. Do gol! É do Pinheiro. Sim, já convocando aqui meu grande amigo Tigrão para opinar. A área tem gol do Palmeiras, hein? Gol do Palmeiras, Allianz Parque, Palmeiras 1, Red Bull Bragantino 0 e empata o Ceará no Castelão. Ceará 1, Flamengo 1. Mas lá em Muriaé, Tigrão, intervalo, Tombense 1, Guarani 1. Diga lá, Tigrão. Olha, Edu, o Guarani começou dando a impressão de que ia fazer uma grande partida em Muriaé, né? Começou intenso. Já na saída da bola, um petardo, uma pancada de canhota, hein? Do Silas. E aí o goleiro Felipe Garcia, do Tombense, operou uma defesa difícil, meteu a bola para escanteio, tudo isso antes de 1 minuto de jogo. Escanteio foi batido, a zaga tirou, o Bruno José chutou. Bruno José, que é baixinho, não estava lá dentro para tentar cabecear. Ele estava pegando um rebote na cabeça da meia-lua, um pouquinho atrás dela. Pegou mal na bola, deu uma lascada, na verdade, ela ia fraca. Mas aí na trajetória ninguém corta e ela se oferece exatamente para o Madison. Eu até fiquei na dúvida entre Madison e o Giovanni Augusto, porque os dois são, pelo menos à distância, muito parecidos fisicamente.
estava de lado, não deu para ver o número da camisa pelo vídeo, e aí o Madison, praticamente ele, o goleiro, ficou uma dúvida muito grande com relação à posição dele, se era boa ou não, mas era num ângulo de linha de câmera de impedimento. Ficou caracterizado que a condição era legal, tanto é que o VAR nem se manifestou, e o Guarani, 1 minuto de jogo, exatamente cravados, no momento em que o cronômetro assinala 1 minuto, o Guarani faz 1-0 depois de ter já criado uma chance muito boa que originou o escanteio de onde veio o gol há 30 segundos. Então nós imaginávamos, evidentemente, que aquele ritmo fosse mantido. Mas surpreendente e equivocadamente, o Guarani recuou muito. A gente até chamava atenção que o Tombense tinha muita dificuldade de penetrar, tinha muita dificuldade de criar algum tipo de situação, porque o Guarani passou a marcar atrás da linha da bola, dentro do seu campo, encurtava todos os espaços e o Tombense não evoluía com a bola. Só que o Guarani, que inicialmente deixou a impressão para todos nós de que ia passar, depois de ter saído à frente, de ter tomado a iniciativa, ia passar a praticar um futebol reativo, ou seja, atraindo o adversário, mas saindo em velocidade, não criou nenhuma oportunidade. E fez o gol a 1 minuto e até 33 não conseguiu criar sequer um contra-ataque. Um time lento, um time que passou, parece que, a jogar com uma certa preguiça, e os ouvintes que estão aí protestando, os torcedores do Guarani, que estão vendo o jogo e ouvindo a Bandeirantes, já sacaram, né, que o time está lento, que o time está modorrento. O Giovanni Augusto recebe todas antes da linha de meio campo, ali deslocado pelo lado esquerdo. Sabe onde é que está jogando o Giovanni Augusto? Está jogando na frente do Matheus Pereira. Recebe, toca curtinho, recebe, toca para trás, recebe, tenta evoluir, mas não conduz a bola. E o Guarani foi um time lento. Mas mesmo assim, levaria tranquilamente o jogo até o intervalo, pelo menos, com a vantagem mínima estabelecida a 1 minuto no gol do Madison. Só que aí houve uma infelicidade, uma imprudência, uma falta de planejamento da jogada do Lucas Ramon, lateral direito que está estreando hoje, e numa bola alçada na grande área, ela fica pipocando de lá para cá, vai para o segundo pau, e aí vai disputar de cabeça o Igor Henrique, que até cabeceia a bola. Ela vai fraquinha, praticamente recuada para o Kozlinski. Mas ele foi atrapalhado pela ação, volto a dizer, de típica e caracterizada imprudência do Lucas Ramon, que ergue demais o pé, acho que triscou. O Lucas Ramon fez lá um baita de um... Perdão, o Igor Henrique fez lá um baita de um teatro, mas levantou o pé na cabeça do jogador mineiro, o lateral direito bugrino Lucas Ramon. E aí o juiz não deu, num primeiro momento não deu o pênalti, mas parou o jogo para que o Igor Henrique, que estava no auge do seu teatro, né, fosse socorrido. Ele ficou caído, e aí, chamado a atenção pelo VAR, foi lá no monitor, acho que viu a imprudência, se pegou para valer, ou se pegou de leve, ou se nem pegou, é o que menos importância. O que menos tem importância, o que importa efetivamente é a ação, né, perigosa, a ação de imprudência, o chute, né, que ele foi visar a bola e quase que acerta em cheio a cabeça do adversário, e o juiz, com um pouco de rigor, na minha opinião, um pouco de excesso de rigor, optou por dar o pênalti. O Guarani sofreu empate e o primeiro tempo se arrastou até o final com um nível técnico muito baixo. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! De sempre Guarani, cobrança de escanteio na área, Mingote tocou de cabeça por cima do gol, para fora pela linha de fundo. Tombense fez uma alteração para o segundo tempo, saiu Igor Henrique, camisa 10,
E entrou o 20, Jean Lucas. Jean Lucas, camisa número 20. Gleger e o Tigrão lembram bem, né? Esse Jean Lucas, fizemos jogos do Tombense, aliás, Tombense é o vice-campeão da Série C, perdeu para o Ituano a decisão da competição e elegemos, né, Gleger, esse Jean Lucas como o craque da Série C o ano passado. Exatamente, Batista, para mim foi o melhor jogador olha a Tombense. E vem embora o time do Tombense, partiu, entrou na área, pé direito, Mengote bateu, é gol! Não valeu, subiu a bandeira marcando impedimento, a assistente seria o gol da virada, lançamento do David, mandou no costado da zaga do Guarani, Mengote de perna canhota, estufou a rede, mas a Gisele Casarim marcou impedimento. Acertou, e aí, Tigrão, né? Estava certo, estava impedido? Para mim estava um pouquinho à frente, acertou a bandeira, demorou uma eternidade para marcar. Para mim estava lá, nesse momento congelada a imagem, bem à frente, né, Gleger? Impedido, indiscutivelmente. Ah, indiscutível, acerta a bandeira. Acho que sentiu ali, acho que é o Derlan, hein? Sentiu a posterior ali, estava sendo atendido. Agora, o Batista, tem que ficar atento, viu? Esse Jean Lucas aí é muito bom jogador. Para nós, eleito por nós lá, o craque da Série C do ano passado. O Guarani que está tendo problemas nesse meio de campo e mais uma vez, né? Eu falei aí no intervalo e mais uma vez, será que o Benhur não detectou que esse jogador David é o homem de ligação da equipe do Tombense? Nesse momento saiu o Derlan e entrou o Hernando. Anota aí, Batistão. Hernando, camisa 14 no lugar do Derlan. Sentiu a postera. Sim, sentiu a posterior da coxa. Derlan deixa, portanto, o gramado para a entrada do Hernando, camisa número 14. A pergunta para você, sempre pergunto no início do segundo tempo. Quando não há alteração, Gleger, você mexeria no time do Guarani? Não essa mexida por contusão, mas uma mudança tática. Faria alguma alteração em Gleger? Olha, Batista, não faria nenhuma alteração não, mas mudaria o perfil desse time aí. O Giovanni Augusto está muito paradão, né? Precisa melhorar, mas substituição não faria. E para você, Tigrão, faria alguma alteração no Guarani? Eu faria sim. Eu tiraria o Nicolas Careca e voltaria com o Lucão do break. Placar de 1-1, o jogo está empatado. O Guarani fez um gol no comecinho da partida, bem no começo, no primeiro minuto, meteu na rede Madison, mas a 33, um pênalti cometido pelo Lucas Ramon, e quem bateu foi o Keké. Placar de 1-1. Bola lançada no campo de ataque, passe completamente equivocado, vai para fora, para a linha lateral. Guarani parece, além de modorrento, macambúzio no primeiro tempo. Um time sem vontade na primeira etapa, marcou o gol e achou que ia segurar o resultado o jogo inteiro. Mas me parece precipitado, nervoso até em alguns passes. Tá confuso o time do Guarani. Lançamento de bola pela esquerda no campo de ataque. Keké, esse é o autor do gol. Ele tentou sair para dentro. Bruno José fechou na bola. A bola tocou no 17, vai para a linha lateral em arremesso. É arremesso pela esquerda, arremesso para o Tombense. E quem tem assim um topete mais robusto? O Gleger Zorzin ou o Benhur Moreira? A câmera no primeiro tempo fechou no Benhur Moreira, técnico interino do Guarani. Ele tem um belíssimo topete, hein? Topete armado, robusto. Mas qual é o topete mais robusto, hein, Tigrão? O topete do Gleger é imbatível, cara. O topete do Benhur Moreira, perto do topete do Gleger, é nada mais, nada menos do que uma pequena moita. Foi bem demais, hein? Foi bem. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
6 passados segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui na Bandeirantes, em Muriaé. Tombense 1, Guarani também 1. Alô, Edu Pinheiro. Olha, Batista, Brasileirão, lá no Castelão, o Ilharão fez 1-0 Flamengo, Mendonça empatou pro Ceará e de novo o Ilharão na frente o Mengão. Ceará 1, Flamengo 2, Allianz Parque, Danilo marcou. Palmeiras 1, Red Bull Bragantino 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se manda Júlio César, meteu o pé direito, cruzou na área, deu rebote, entrou Bruno José, sai, Felipe Garcia tira, vai embora para a linha lateral, entrada na área do Bruno José, chegou batendo, o goleiro fechou nele, a bola no goleiro, escapou, foi embora para a linha de fundo, rente ao pau da bandeira, em escanteio para o time do Guarani, bola parada, vem para a bola Giovanni Augusto, 7 minutos passados, etapa final, zagueira da Bugrina na área, Giovanni Augusto mandou por baixo, a bola tocou na defesa, voltou, Lucas Ramon levantou, subiu, toque de cabeça, Hernando vai embora! Por cima do gol, para fora pela linha de fundo, Hernando enfiou a testa, ela passou por cima do travessão e foi embora lambendo o travessão, é tiro de meta por pouco, por muito pouco, o Guarani não faz o segundo gol, 1-1 no placar. Vem para a bola para cobrança de falta, vem Tombense pela direita, na bola Zé Ricardo recua, vem lá de trás, na zaga o time do Tombense empatando o jogo, placar de 1-1, Rodrigo levanta de perto da direita para Keké, Jean Lucas levantou para Keké foi dominar. Ih, rapaz. Sentiu, hein? Postera, hein? Postera. Sentiu, Postera. Não dá mais para continuar, E ele, pode tirar. E ele ficou numa posição ali agora altamente comprometedora, de cata-cavaco. Atacado Obra, já o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301 ou chame no WhatsApp 999357534. Acesse obrajá.com e saiba mais. E aí, Tigrão, lá no canteiro central da Zé Gabeta, você muito jovem, né? Aquela barriguinha saliente, com pernas fininhas como gravetos. Em algum momento você ficou lá, estava jogando bola com a molecada da rua, ficou de cata-cavacos? Não, nunca. Nenhuma vez. Normalmente eu brincava de cavalinho, mas quem montava em cima do cara que estava de cata-cavaco era eu. Domina o time do Guarani no campo de defesa, sai jogando lá pela esquerda, 9 minutos e meio do segundo tempo, Matheus Pereira. Lança o jogo, toca pelo lado esquerdo, tenta Silas, domina, recua. Time do Guarani vem pela direita, Ronaldo Alves. Aliás, o Madson sobe no ataque pela direita, jogando para dentro do círculo central. Placar de 1-1. Silas toca na bola, vem pela esquerda, 9, quase 10 da etapa final. Na bola, Madson dominou, vai lá para o campo de ataque pela meia direita, abriu na lateral para Lucas Ramon, dá um tapinha na bola, soltando lá pela ponta direita, faz o giro em cima da marcação, tenta arrancada, o árbitro parou, marcou falta no Bruno José, que levava de vencida a sua marcação. Manuel chegou por trás, pegou, é falta para a equipe do Guarani bater, e o Matheus Paquetá está entrando no lugar do Keké. Matheus Paquetá que não é aquele, né, da seleção brasileira, mas está entrando aí Matheus Paquetá, vem para a bola para fazer a cobrança, vai tomando posição pela direita, Giovanni Augusto para fazer a cobrança de falta, autorizado, pé direito, levantou na área, subiu, toque de cabeça, Hernando, a bola vai embora, houve o desvio, saiu em escanteio, Hernando entrou muito bem,
Mais uma cabeçada. Não fosse o desvio, teria feito o segundo do Guarani. Vem pra bola, pra cobrança e escanteio. Giovanni Augusto autorizado, zagueirada na área. Pé direito, levantou, viu um desvio. Chegou pra tocar na bola, dominou Bruno José. Caiu o goleiro, o árbitro para, marca falta. Falta no Felipe Garcia. Falta marcada. Portanto, a alteração no time do Tombense, mais uma alteração, entrando então o Matheus Paquetá no lugar do Keké, que saiu contundido, saiu machucado, saiu sentindo a posterior da coxa. Matheus Paquetá, que tem a camisa de número 17. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore e granito e também pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 passados, segundo tempo. Depois esse ataque do Guarani, placar de 1-1, passe errado do Guarani, armou contra-golpe, domina, tentou, passe lá na frente, Jean Lucas chega para tirar, afasta Kozlinski, levantou no campo de ataque, estava voltando, o árbitro parou, marcou um impedimento lá pela direita, Bruno José, ele reclama, diz que não, mas estava impedido. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona em Muriaé, Minas Gerais. Tombense 1, Guarani também 1. Continua em finalzinho do primeiro tempo de Palmeiras 1, Rádio Bragantino 0. Às 19 tem Inter e Corinthians. E o Didi, ele mora no Paraná, em Paraíso do Norte. Ele foi treineiro na Vila Teixeira, bairro aqui de Campinas, e disse: Edu, deixa eu treinar o Guarani que eu dou um jeito lá. Falou, Didi. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Bola lançada no campo de ataque. Partiu Bruno José, pé direito, uma bomba! Vai embora, não houve o desvio, a bola acertou a rede, mas pelo lado de fora. Lançamento espichado lá do campo de defesa. Bruno José entrou na área e fuzilou de pé direito. A bola na rede, mas pelo lado de fora, em tiro de meta para o Tombense bater. Bolão do Silas, hein? Lançamento comprido em velocidade. É bom jogador o Bruno José. Entrou fazendo a diagonal, ganhou na corrida do seu marcador e bateu de primeira. Bruno José rolou para Júlio César, pé direito, cruzou na área em cima do Roger. A bola não chegou a sair na linha de fundo, seria um escanteio. Que lambança, hein? O Roger deixou para o goleiro deixou para o Roger. Quando a bola estava saindo, o goleiro pulou na bola, pegou e soltou. Se tem um do Guarani ali, era caixa. Mas voltou para o Roger, que saiu jogando e rindo. Faz a lambança e ainda ri, parece uma hiena, pô. E vem no contra-golpe Everton para fazer o passe, toca a bola para Jean Lucas, abriu pela esquerda para Matheus Paquetá na entrada na área, para Jean Lucas, carrega pela meia canhota e enfiou o pé direito, inverteu lá pela direita para David, recolheu o pé direito, bateu cruzado, passa por toda a extensão da área, vai à linha de fundo, Jean Lucas dominou o pé direito, bateu em Lucas Ramon, a bola subiu, caiu dentro da grande área, vem Bruno José, recolhe, tira, bate de perna direita contra o corpo do adversário, a bola espirrada, volta pro Bruno José, para Lucas Ramon, para Ronaldo Alves, bate de perna direita, levanta a bola espichada lá no campo de ataque, vem pra bola para afastar, Roger tira, empurra para Manuel, sai jogando lá atrás do campo de retaguarda, time do Tombense, vem Jean Lucas, na armação da jogada, tocou na frente para Everton, ele não conseguiu dominar, vem no contra-golpe, domina
Ronaldo Alves tocando o jogo pela esquerda no campo de ataque. Placar de 1-1 para Silas. Pela esquerda, Careca. Levantou para Giovani. Na área, dominou, rolou. Júlio César vai fazer, demorou para Bruno José. Pé direito, bateu pro gol. Salva! Salva Rodrigo na risca do gol. Batida de perna direita de Bruno José, bateu para fazer o gol, o goleiro já tinha ido, e embaixo dos paus, Rodrigo apareceu para salvar e salva o time do Tombense, uma defesa espetacular. Claro que foi com o pé, mas fez a defesa, salva o time do Tombense de tomar o segundo gol. Por muito pouco, o Guarani não faz o segundo. Bruno José, quem estava na bola, e o Rodrigo, camisa 5, salvou. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo do jogo. 17 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui na Bandeirantes, em Muriaé. Guarani 1, Tombense também 1, Edu. Intervalo, Ceará 1, Flamengo 2. Intervalo, Palmeiras 1, Red Bull Bragantino 0. Olha que beleza, o amor é lindo. Acabei de me casar, estou indo para o Porto de Guarulhos, mas curtindo a Bandeirantes. Lua de mel aqui, confio no Bugrão, abraço do Felipe Bonfim. Mandou aqui a foto, ele com a noiva. Deixa eu colocar aqui, você no YouTube, olha o Bonfim, a noiva. Atenção, sorte ao casal, muito obrigado. Carlos Batista. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Entra Marcinho, camisa número 20. Nicolas Careca vai embora e Marcinho está no jogo. E Júlio César também está saindo para a entrada do Vitinho. Mais uma alteração, portanto, no time do Guarani, Vitinho tem camisa número 6. Vitinho, camisa número 6, está aí ganhando mais uma oportunidade. No time do Guarani, número 6, a camisa do Vitinho. E o Ítalo Henrique está entrando no lugar do Rodrigo. Ítalo Henrique. No lugar do Rodrigo, teve aquele lance, né? Ele salvou o time do Tombense e aí se machucou na sequência. E o Ítalo Rodrigues, aliás, o Ítalo Henrique tem camisa número 22, alteração, portanto, no time do Tombense. Ô, Batista. Oi, pois não, diz aí, Edu. Só uma pergunta, por gentileza. O Hernando, zagueiro, entrou no lugar do Derlan, zagueiro por zagueiro. Isso foi no intervalo ou foi no começo do segundo tempo? Não, no comecinho do segundo tempo. O time que voltou do intervalo foi o mesmo, mas no comecinho do segundo tempo o Derlan sentiu e aí o Hernando entrou no lugar dele. Então não foi no intervalo, mas foi logo nos primeiros minutos da etapa final, viu, Edu? E o Hernando quase fez o gol de cabeça, né? Oh, muito obrigado, senhor Batista. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Vamos lá, Gleger, as alterações aí no time do Guarani, em Gleger. Olha, Batista, o meio de campo do Guarani está cheio de problemas, né? E a gente percebe que a qualidade... o Vitinho, todos os jogos que entrou foi muito mal. O Marcinho é a mesma coisa. Uma hora que a gente queime a língua aqui, né? Que possa evoluir, mas eu não estou confiante com essas duas alterações, não. Ô, Edu, só você parece o meu neto, Felipe, meu neto. Ele gosta de ser preciso. Eu falo para ele, come, Felipe. Aí ele fala quantas colheres. Então tem que falar o número de colheres para ele se alimentar, né? Então você gosta de ser preciso, você anota tudo. Então anote aí. Anota. Hernando entrou aos 3 minutos de jogo, entrou o Hernando no lugar do Derlan, tá bom? 3 colheres. Ô Batista,
O Rodrigo, número 5 da equipe do Tombense que saiu, foi tão grande o esforço que ele fez, esticando a perna para salvar aquele gol no chute do Bruno José, com o goleiro batido, e o Ednei é o mesmo, né, que jogou na ponte. Para variar, se jogou na bola e tomou no meio da caneta. Passou pelo Ednei, passou pelo goleiro, ia beijar a rede, se esforçou muito o Rodrigo, fez até agora a defesa do jogo, mas abriu a postera também, por isso que ele saiu no lance em que ele salvou. Lançamento, Marcinho entrou na área, vai para a linha de fundo, adiantou demais a bola, Giovanni Augusto. Ela saiu, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Tombense bater. Detalhe no ar. O Benhur fez o seguinte, né? Ele tirou o Nicolas Careca, trouxe o Marcinho mais para trás, para fazer ali aquele início de jogada do meio para frente, que estava fazendo o Giovanni Augusto, e ao que parece vai soltar um pouquinho o Giovanni Augusto, para que ele seja uma espécie de falso 9 ali, falso centroavante um pouquinho à frente. Vamos ver se rende um pouco mais, que até agora o Giovanni Augusto absolutamente nada na partida. Placar de 1-1, Guarani marcou no primeiro minuto, fazendo 1-0 com o gol de Madson, e a 33 do primeiro tempo, pênalti cometido por Lucas Ramon, e o Keke bateu bem, meteu na rede, placar de 1-1. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Passe errado, domina o time do Tombense no campo de ataque, mas erra o passe também. O jogo é o circo dos horrores, elevado à 10ª potência. É um perde-ganha, ninguém jogando nada, jogo picotado com muitas faltas. Como essa que aconteceu em cima do Silas. Ele próprio bate tocando para Marcinho, vira o jogo para Matheus Pereira. Ele recolhe na beirada do campo, devolve a bola pela meia. Marcinho bate, levanta a bola esticada lá pela ponta direita, muito comprida, vai para a linha lateral. Em arremesso no campo de defesa. O chamado passinho, pega esse passinho aí, Lucas Ramon. A bola para a linha lateral, erros terríveis de passe, sai jogando perigosamente lá atrás o time do Tombense. Guarani com marcação alta neste momento, induz ao erro. Bruno José quase pegou, vem lá atrás para afastar Ednei, bate, levanta, ele perto à direita, tenta descolar o lançamento no campo de ataque, mas errou, recupera a posse de bola, vem embora. Domina, vem para o campo de ataque, Vitinho gira em cima do próprio eixo, na meia canhota, abriu na lateral pelo setor esquerdo, Giovanni Augusto, recolhe, empurra, toca a bola de perna esquerda, virando lá pelo lado canhoto, é pela esquerda o caminho, o time do Guarani tenta a descida, Silas toca na bola, pela esquerda para Matheus Pereira, para Silas, vem por dentro pela meia, Marcinho tenta levar, chega a marcação por trás, ele volta, Silas domina, solta o jogo outra vez pela meia esquerda, para Marcinho na frente, para Matheus Pereira, vai pro solo, o árbitro marca a falta nele, é falta pro Guarani bater, bola parada, surge o momento, 25 minutos, etapa final do jogo, quase 25, é falta pela esquerda, o time do Guarani vem para a batida. Se fosse no brinco de ouro, seria contra o gol dos portões de entrada. Guarani leva para a área a sua zagueirada, especialmente os jogadores altos estão lá dentro. A falta é pela meia esquerda, vem para a bola, vai tomando posição para fazer a cobrança. Giovanni Augusto não vai bater, já saiu da bola. Matheus Pereira está posicionado, bate com a esquerda e Vitinho com a direita. São os dois candidatos, vamos ver quem é que vem. O árbitro conversa, diz que a barreira andou. Pede para a barreira do Tombense afastar um passo na direção da área. E vem para a bola o time do Guarani. O
Meu coração está pedindo gol. Vitinho arma a perna direita para a batida, toma posição, momento de grande expectativa. O time do Guarani abriu o placar, fez 1-0 e depois tomou o empate ainda no primeiro tempo. Giovanni Augusto reclama e toma cartão amarelo. Cartão amarelo, Giovanni. Augusto diz que a barreira andou. Vitinho, pé direito, bateu! Espalma! Felipe Garcia voou! A bola ia no ângulo superior direito, ele tirou, mandou para fora. Escanteio para o Guarani bater. Vitinho, autorizado, pé direito, cobrou muito mal. Inacreditável como é que o cara cobra uma falta magistral. Quase marcou um golaço, não fosse a intervenção precisa do Felipe Garcia e depois cobra um escanteio desse jeito. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade do Felipe Garcia. Primeiro aquele negócio, né, Batista? O cara tem a referência, né, na cobrança de falta, faz uma belíssima cobrança, depois vai inventar de bater um escanteio. Pô, cadê o Giovanni Augusto? Não tá em campo? Pô, vai lá, pô, é o homem da bola parada. Então, às vezes o Vitinho se empolgou aí na cobrança de falta e bateu muito mal o escanteio. E essa defesa aí realmente é uma defesaça, hein? Grande defesa, o grau de dificuldade dela, 8.15. Lembrando que defesaça só 8, acima de 8. Defesaça, portanto essa foi uma defesaça do Felipe Garcia. Embora domina o time do Guarani, se manda no campo de ataque, vem Giovanni Augusto, recolheu na entrada da grande área, tentou o passe, a bola tocou na defesa, voltou, Vitinho dominou, arrumou pro tiro, desistiu, não estava legal, tocou para Madson, virou pela direita, se manda no campo de ataque, Lucas Ramon, para Bruno José, para Vitinho, Vitinho toca atrás, Lucas Ramon faz a articulação da jogada pela meia, se manda, Madson tenta levar, caiu, foi pro solo, recupera o time do Tombense a bola, e o Guarani mantém a marcação alta lá na frente, na tentativa de sujar o jogo do time do Tombense, que se safa e vem para a bola domando Lucas. Tentando a passagem, Jean Lucas abre o jogo lá pela direita, se manda no campo de ataque, placar de 1-1, o jogo está empatado. Marcação Silas, chega, marcação Perdigueira, toma e sai jogando. Detalhe. Tocando na triangulação pela esquerda, Ronaldo Alves com Vitinho, a bola voltou, passe errado do Ronaldo Alves, vem o time do Tombense na retomada, Paquetá, toca a bola, Manuel, entra na triangulação, rolando para Matheus Paquetá, volta a bola pela esquerda, vem Jean Lucas, dominou, rolou, chamou por dentro, vem pra bola, pé direito, uma bomba, Zé Ricardo, Kozlinski, defesa providencial, subiu, deu um tapa na bola e mandou por cima do gol. Ia acontecendo um golaço, a batida de longe do Zé Ricardo, Kozlinski, preciso do reflexo determinado, subiu, erigiu, robusto para tirar, mandou para fora para escanteio para o Tombense, escanteio cobrado, a bola levantada na área, Roger tocou para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Detalhe no ar, diz aí Tigrão. A zaga da equipe do Tombense, Ednei e Roger, os dois laterais, David e Manuel, não tem qualidade para sair jogando, tocando lá de trás. O Guarani já por 3 oportunidades apertou e por muito pouco não tomou essa bola dentro da grande área da equipe mineira. A gente percebe que os dois times estão cansados, mas o Tombense arriou muito mais fisicamente. As alterações fizeram bem para o Guarani. O Giovanni Augusto está um pouco mais adiantado, o Marcinho na articulação
E o Vitinho entrou bem. Agora vai o Tombense, olha lá, com perigo. Paquetá domina pela lateral da grande área. Pé direito, levantou na área. Subiu. Ronaldo Alves tira. A bola caiu pela meia direita. Giovanni Augusto deu bote, conseguiu recuperar a posse de bola e lança na frente para Bruno José. Ele vem derivando lá pela ponta canhota. Leva Roger na marcação. Recua, chama do Vitinho. Vitinho dá um tapa na bola. Dominou Giovanni Augusto. Entrada na área para Vitinho. Vitinho recolheu. Pé direito, bateu mal. Muito mal. Ele tem vontade. Isso é inegável. O que falta para o Vitinho é técnica. Ele bateu por baixo, mandou longe a bola para fora do estádio. É tiro de meta para o Tombense bater. E o Tombense vai mudar 2 já já. Gleger Zorzin, conceito e definição, aquela defesa do Kozlinski. Grande defesa, hein, Batista? A bola fez uma curva, tem uma câmera ali atrás do gol ali, né? E se ele vacila, ele toma ia ser um golaço, né? Mas o Kozlinski com toda a... Eu, pra te falar a verdade, essa defesa aí, ela é muito, mas muito mais difícil do que aquela da falta. Grau de dificuldade, 8.25. Defesaça do goleiro do Guarani, Kozlinski. Defesaça do Kozlinski também. Kozlinski trabalhando e segurando o resultado de 1-1. O jogo é muito melhor, né? Primeiro tempo tivemos aqui o circo dos horrores elevado à 10ª potência. Mas no segundo tempo o jogo é melhor. Tá saindo o Vinícius Mingotti. Tá saindo exatamente o Vinícius Mingotti. E está entrando o Gustavo. Gustavo tem a camisa número 15. E a outra alteração ainda não está definido, está esperando. Saiu 11, Everton e entrou 18, Gabriel. Anota aí. Entrando Gabriel Henrique. Gabriel Henrique, o Zé Ricardo saiu, né? Saiu o Zé Ricardo e entrou o Gustavo, camisa número 15. E saiu o Mingotti para a entrada do Gabriel Henrique, número 18. Portanto, estas as duas alterações. Foi o Everton 11 que saiu. Saiu o Everton. Everton 11. Número 11. E entrou o Gabriel Henrique 18. E saiu o Mingotti 9, entrou o Gustavo 15. Placar de 1-1, o jogo está empatado. Quem saiu foi o Zé Ricardo, né? Zé Ricardo. O Everton continua no jogo. Não, o Zé Ricardo está em campo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Placar de 1-1, o Guarani saiu na frente no primeiro minuto de jogo. Madson marcou e depois a 33. Ainda do primeiro tempo, pênalti cometido pelo Lucas Ramon. E quem bateu foi o Keké. O Keké meteu na rede, bateu bem, empatou o jogo. Placar de 1-1 até aqui. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Vem lá atrás, Silas, domina para o time do Guarani, sai com Giovanni Augusto pela direita. Já retoma, domina, tenta levar, vem para a bola, dominou, ajeitou, Everton, entrou na área, pênalti! Penalidade máxima para o Tombense. Perdeu a bola o Madison. E aí partiu na velocidade. Entrou na área Everton. E aí ele tentou a arrancada e foi travado. O árbitro marcou pênalti. Penalidade máxima para o Tombense. Pênalti foi do Hernando. Matheus Pereira. O Matheus Pereira, os dois estavam na bola e o árbitro marcou. Vai, claro, conferir através. Ele vai anular esse pênalti, hein? Foi o Lucas Ramon que fez o pênalti, hein? Eu acho que o Everton está na bola. Olha lá, o Lucas Ramon.
É verdade. Lucas Ramon fez o pênalti por trás, ele deu um totozinho, chamaram totozinho. O segundo no pênalti tornozelo dele. do Everton. Mas se o juiz for no VAR, Isso aí. ele pode rever essa decisão de ter dado o pênalti. Sabe por quê? Eu acho que o jogador do Tombense, quando sente que o jogador do Guarani está se aproximando, ele força a passagem, tropeça nele mesmo, dobra a perna e se joga. Eu espero que o juiz vá no monitor, ele pode rever essa decisão, mas pelo visto ele nem vai lá para ver. Ele vai mandar bater. Vamos ver. Vamos ver. Mas eu achei forçada de barra. O toque não é suficiente para derrubar o jogador de Tombos. Eu acho que ele, no mínimo, tem que consultar a imagem. Vamos ver. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Ligue 33427000. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Atacado Obra Já. O juiz foi pro monitor, não é para ver o pênalti, hein? Ele vai pro monitor para ver a origem. Uma falta em cima do Madison quando ele perde a bola. Quando o Madison perde a bola e sai o contra-ataque, a impressão é de falta no volante do Guarani. É isso que o juiz está conferindo. É um lance bastante polêmico, eu acho que pega na bola o número 18 do Tombense. Mas foi falta. Foi nada, hein? Foi nada. Eu acho que ele pega na bola e aí toca pro 11 que vai sofrer o pênalti. Eu achei que foi falta. Foi nada. Ele está olhando a origem. A origem. A origem. Do lance. A origem do lance. Eu achei que há o contato. Quem está na bola é o Gabriel Henrique. Há empurrão nas costas. Gabriel Henrique. Há um empurrão nas costas. Empurrão nas costas do Madison. Ele vai anular. Aí o passe é feito para o Everton Galdino. Olha lá, o árbitro não deu. Está anulado, portanto, o pênalti. Bola ao chão. Deu falta. Ele deu a falta. Exatamente. Deu a falta no Madison. Bola ao chão para o Guarani. Deu falta. Eu entendi que realmente houve a falta, né? Então, a falta do número 18, Gabriel Henrique, no Madison. E aí depois faz o passe, a bola vai para a área e aí realmente acontece o pênalti. Dá um toquinho, dá um totozinho, chama totozinho, mas é suficiente para derrubar o Everton. E aí o árbitro marcou pênalti, mas desmarcou. Tem mais uma alteração aí. Tá entrando no lugar do Giovanni Augusto, o Ronald. Camisa número 99. Agora vai, hein? Com o Ronald. Torcedor do Guarani fica desesperado, né? E agora vem o Índio. Índio, camisa 23. Está entrando no lugar do Silas. Batista. Silas, camisa número 96, está indo embora. E o Índio, que já tinha tomado um cartão amarelo no banco de reservas, quer dizer, o Índio já entra em campo amarelado. Que façanha extraordinária. Pois não, diz aí, Gleger. Não, era exatamente isso que eu ia dizer, né? O Índio já está entrando amarelado. Ele tomou o cartão, ele foi reclamar e tomou o cartão. Impressionante isso, né? Brincadeira. Lançamento de bola, lançamento na área, vem o Everton, pé canhoto, bateu, vai embora.
Bateu de perto à esquerda, a bola vai embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta. Everton dando trabalho, muito trabalho. Ele dominou a bola na cabeça, na lateral da pequena área, deu uma pancada com o lado interno do pé. A bola passou lambendo o travessão e foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Ou chame no WhatsApp 999-357534. Acesse obrajá.com e saiba mais. Grande abraço, curtindo o som da Bandeirantes. Meu advogado, doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos, da Rodrigues Advogados. Grande abraço. Alô, doutor Márcio. Ele está ouvindo a transmissão com o pai dele, o seu Nelson. Seu Nelson Bugrino, da pele até o osso. Um abraço, muito obrigado. Tá duro, hein? Tá duro aqui. O gol do Guarani não sai. Vai empatando em 1-1. Guarani que estava vencendo o placar de 1-0 até 33 do primeiro tempo, quando marcou um pênalti. Lucas Ramon levantou demais o pé, mas que tragédia a participação do Lucas Ramon. Diogo Matheus está fazendo uma falta imensa, e até porque o Lucas Ramon faz um péssimo jogo. Nervoso, completamente agitado. Cometeu os 2 pênaltis, né? Cometeu os 2 pênaltis. O segundo, tudo bem que o juiz voltou atrás, mas ele fez o pênalti. Muito ansioso, muito ansioso. E o Vitinho bateu aquela falta magnificamente bem. Parecia o Zenon e só, hein? Depois errou tudo. Não dá para entender também, né? Por que o Guarani dá tantas oportunidades aí para esse Vitinho? Ele andava sumido e reapareceu. É o Vitinho que vem, lateral da grande área, ele cruza em cima do zagueiro Ednei. A bola tocou na perna, ele tinha 4 opções de passe. E ele preferiu tocar na perna do zagueiro e ganhou o escanteio. Escanteio para o Guarani, vem Vitinho, zagueirada do Guarani na área, é agora, é o momento do gol, partiu Vitinho, pé direito, bateu direto, Felipe Garcia tira, no rebote vem Ronald, domina soltando o jogo lá pela ponta canhota para Vitinho, dominou com uma certa dificuldade, mas ajeitou para a perna direita, cruzou na área, subiu o zagueiro, tira, afasta, de qualquer maneira, a bola sobrou pela direita, vem dominando o Ronald, rola a bola, solta para Marcinho de perna direita, lança na área, partiu, dominou, tentou girar, Matson em cima da defesa, tira, bate, Ednei tira, vai embora para fora pela linha de fundo, pela linha lateral, melhor dizendo, é arremesso lateral. Time do Guarani vem para a bola para fazer a cobrança de arremesso. Lucas Ramon vai usar a força do braço, lançou na área, Ednei tira de joelho, mandou para fora. Pela linha de fundo em escanteio, escanteio pela direita, 43, etapa final, 1-1, autorizado, Vitinho vai para a bola, para a batida na cobrança de escanteio, zagueirada do Guarani na área, Vitinho levantou, toque de cabeça, defendeu Felipe Garcia, na cobrança de escanteio, Vitinho lançou na área, Hernando deu a cabeçada, grande defesa, Felipe Garcia salva o Tombense de tomar o segundo gol, e a bola volta, Ronald lá na frente, marca a saída de bola do Tombense, falta, é falta para o Tombense, Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, e aí, essa cabeçada letal, e a defesa do Felipe Garcia, Gleger. Batista, apesar de ter vindo em cima dele, né, esse é aquele famoso, como diz o Tigrão, né, ele tomou o gol e destomou, fez uma grande defesa, mas ela veio em cima, né, o grau de dificuldade muito alto, foi uma defesaça, 8, o grau de dificuldade
8, redondo. 8, bom, 8 vale, né? 8 acima de 8 para defesança tá valendo. Sabe o que ainda agrava e aumenta em muito a dificuldade? Tinha muita gente na frente dele. E a cabeçada foi muito forte de perto e um caminhão de pernas e braços e troncos à frente dele. E ele conseguiu no reflexo defender, salvando o Tombense. O Guarani dá uma blitz aí no finalzinho e tem tempo ainda para ganhar o jogo, que vai até 52 mais 7. 7 minutos no Additional Time. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação 33427000. Odonto Clinic, a número 1 em implantes do Brasil. Porque sorrir é tudo. Daqui a pouco, jogo aberto com Edu Pinheiro. Só a Rádio Bandeirantes tem um pós-jogo muito diferenciado com Edu Pinheiro. Vem embora o time do Guarani no campo de ataque. Lançamento dentro da grande área. Bruno José cruzou, tirou Roger, a bola volta. Bruno José lá pela ponta canhota, domina na cabeça, tentou a chapelada. Conseguiu, mas o árbitro marcou uma falta porque a bola transpôs a linha lateral. Deu um chapéu no melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Placar de 1-1, o jogo está empatado. O Guarani marcou no primeiro minuto de jogo com o Matson. E depois de pênalti, o Keké empatou para o time do Tombense. Detalhe no ar. Tombense não quer mais jogo, hein? Tá mortinho fisicamente. Se o Guarani continuar essa blitz aí, vai ganhar o jogo. A equipe mineira não se aguenta em pé. Pode, numa estocada, numa falha individual do Guarani, até chegar. Mas a tendência é que o Guarani, ficando com a bola e apertando um pouco, consiga ainda fazer o gol no finalzinho, porque o Tombense, que já jogou 6 vezes, empatou 5 e perdeu 1, não ganhou nenhuma ainda. E se terminar assim, vai colher o seu 6º empate em 7 rodadas. Vá gostar de empatar assim lá para Portugal de navio. Oi, Gleger, pode falar, fala que eu te escuto. Não, manda um abraço aí, Batista. Ele é fã do Tigrão, tá mandando aqui a mensagem aqui, o mascotinho da Linense. Voltou aí, falou que tava meio afastado, mas voltou, tá ligado na Bandeirantes. Tá mandando um grande abraço para você e dizendo que ele é fã do Tigrão. Mascotinho da Linense. Mascotinho da Linense, grande abraço, muito obrigado pela audiência. Time do Guarani se mete lá no campo de ataque, vem com o Hernando, recolhe e domina, soltando para Matson, vira o jogo, vem pelo setor esquerdo, o Índio tenta o passe, a bola bateu no adversário, sobrou lá pelo setor esquerdo, Marcinho tocando para Bruno José, ele domina, escapa, gira em cima da marcação, toca de lado, virou para Vitinho, enfiou a bola na área, tira, afasta de qualquer jeito, meteu o pé direito na bola, Gustavo. Meteu para fora em cobrança de arremesso lateral. Tem impresso o Guarani, 48. Vamos até 52. Placar de 1-1. Ronaldo Alves domina a bola no campo de defesa, entregando pela esquerda. Matheus Pereira na frente para Vitinho. Ele sai da beirada do campo e vem por dentro. Meteu o pé direito, lançou na área para Ronald. Dominou, girou, buscou outra vez. O Vitinho vem pela esquerda. Índio levantou na área, deu na defesa. A bola voltou. Vitinho para Ronaldo Alves, pé direito, bateu longe. Para fora pela linha de fundo foi o Madison. Bateu, a bola subiu demais e foi embora. Em tiro de meta, quase mandou fora do estádio. Aliás, bonitinho o estádio, né, Tigrão? Legal. Estádio Soares de Azevedo. Legal, bonito. Capacidade para 14 mil espectadores. Ele foi inaugurado em 2014. Ele pertence a um time local nacional chamado Nacional Atlético Clube. NAI. Disputa o Campeonato Mineiro. É o NAI de Muriaé. Estádio legal, estádio bastante aconchegante. O gramado não está muito legal, não. Mas não é dos piores que a gente tem visto aí. E o Guarani tem mais 2 minutos e 20 segundos para ganhar o jogo.
Olha, essa viagem de 60 quilômetros aí de Tombos até Muriaé, dá a impressão que é de 6.000 quilômetros a pé. Tal o desgaste físico da equipe da casa. Vai sair o gol do Guarani, o gol da vitória agora. É falta pela meia direita, Marcinho meteu o pé direito, levantou na área, em cima da defesa, a bola volta reboteada. Caiu com Matheus Pereira, ele vira na lateral pelo setor esquerdo. Se manda tentando a passagem, vai para a linha de fundo, tentou o cruzamento, herdando a bola em cima da defesa, não. Pediu um escanteio, o árbitro deu tiro de meta para o Tombense. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, ou então chame pelo WhatsApp 999 35 75 34. Acesse obrajá.com e saiba mais. Placar de 1-1, Guarani marcou com Madson no primeiro minuto de jogo e a 33 tomou o gol de bola parada de pênalti. Keké marcou para o Tombense. Tombense com a bola, dominando o campo de ataque, Manuel para Gabriel, lá atrás tira o time do Guarani, tentou o Índio, contra-ataque, mas erra o passe, e vem de novo, escapa no campo de ataque, se manda, tentando a passagem, Ítalo Henrique, rolou pela direita, Everton, enfiou no fundo, veio para a bola, Matheus Paquetá cruzou, Kozlinski saiu para interceptar, pega e repõe no jogo, tocando pela esquerda, vem na bola, Vitinho dominou com o Índio perigosamente para Vitinho, volta a bola para dentro da grande área para Ronaldo Alves, ele gira o corpo, toca de lado pela esquerda para Matheus Pereira, jogou no braço do antagonista, o árbitro parou para marcar a falta, é pela esquerda a falta, 51, caminhamos para o final da partida. Apita o árbitro, termina o jogo em Muriaé, 1 para o Guarani, marcou com o Madson no primeiro minuto de jogo, cobrança de escanteio, a zaga tirou, Júlio César bateu lá para dentro da área e o Madson de pé direito estufou a rede 1-0 e depois a 33 minutos, Keké de pênalti. Quem cometeu o pênalti foi o Lucas Ramon, que deu um pontapé na testa do Igor Henrique. E o Keké bateu bem, fez 1-1, placar final. E vem aí, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, lá, 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 lá. Futebol, Edu Pinheiro. Bem, meus amigos, além dos gols descritos pelo Batista, essa partida de curiosidade também teve aquele lance que o Rodrigo salvou a 16 do segundo tempo. Incrível, zagueiro do Tombense salvando, Bruno José pertinho do goleiro, chutou, já batido, e o Rodrigo salvou, inclusive depois se machucou, acabou sendo substituído, e o gol que o Hernando perdeu, a 42, incrível, Vitinho cobrou escanteio, Hernando de cabeça, queima-roupa no reflexo, o goleiro acabou pegando. O VAR deu aí o pênalti para o Guarani, o pênalti para o Tombense, perdão, o gol de empate, e o VAR também apontou o pênalti depois do segundo tempo, mas revisto que fora o lance, foi anulado pelo árbitro, um pênalti também de Lucas Rabão, de novo, no 11 aí do Tombense. É isso aí, 1-1, disse aí o Tigrão, Tombense, a equipe que mais empatou na Série B, acaba de conquistar o seu 6º empate, mas é a única equipe que ainda não venceu. E o Guarani é o 3º empate, né? Náutico Recife, 1-1. Guarani toma gol nos acréscimos, sabor de derrota. Vem o derby, no brinco, 0-0. Guarani teve 3 chances, aquela cabeçada do Cão do Breito no segundo tempo, para fora, raspou, ficou aquela sensação mal resolvida também. E agora 1-1 com a Tombense, então o Guarani também não progride. O Guarani é o 16º com 7, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Mas o CSA
Logo abaixo é o 17º com 6. O CSA vai jogar, né? CSA vai jogar às 20h30 de hoje contra o Operário na sua casa. Se vencer, o Guarani entra na zona de rebaixamento. Bem, vamos comentar, hein? Tombense 1, Guarani também 1. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Segundo tempo bem mais movimentado, apesar do Guarani ter feito um gol relâmpago na primeira etapa, depois sumiu, não criou mais nenhuma chance, puxou muito as linhas para trás e levou o jogo, não é, nessa lentidão, aparente até desinteresse, essa é a verdade, no primeiro tempo. Tomou o gol de empate de pênalti, um pênalti por uma imprudência total do Lucas Ramon, que ergueu demais o pé na cabeça do Igor Henrique, pênalti desnecessário, bobo, absolutamente incompreensível, bateu bem o que quer, 1-1, primeiro tempo foi isso. Na segunda etapa, diferente. Segunda etapa, os dois times procurando, mais o Guarani, o volume do Guarani foi maior, trabalhou muito mais o Felipe Garcia, goleiro da equipe do Tombense, do que o Kozlinski, goleiro do Guarani, que a rigor fez só uma boa defesa num chute lá da intermediária, executado pelo Zé Ricardo, número 8, grande defesa do Kozlinski e mais nada. Já o Guarani teve 4 reais oportunidades para fazer o gol, inclusive numa delas com o goleiro batido, a bola entrando e o volante, o Rodrigo, número 5, se estica todo e salva. Gol certo, gol feito, num chute do Bruno José. E aí não tomou o gol nessa oportunidade, não tomou depois numa grande cobrança de falta do Vitinho. O goleiro foi lá na tesoura, lá na gaveta, no ângulo de 90 graus e botou para escanteio. Uma batida forte, uma falta muito bem batida. Depois uma cabeçada fortíssima e a queima-roupa do Hernando. Também o goleiro com muita gente à sua frente defendeu. E uma outra oportunidade num chute potente do Júlio César, que passou muito perto. Então o Guarani teve, pelo menos por baixo, mas bem por baixo, 4 reais oportunidades para ganhar o jogo. Terminou o segundo tempo em cima do Tombense, mostrou um pouco mais de intensidade, de interesse pela partida. As alterações foram boas, entrou bem o Marcinho, foi boa a avançada do Giovanni Augusto, né, que saiu daquela zona ali da sombra, perto de linha de meio campo, tocando de lado, foi jogar um pouco mais próximo da grande área e puxou o time para cima do Tombense. Marcinho veio fazer a dele, né? Marcinho veio na do Giovanni e o Giovanni foi na do Nicolas Careca. Então, o Guarani ganhou um pouco mais de intensidade. O Vitinho, mesmo errando alguns lances, também entrou produzindo, entrou procurando o jogo, entrou pelo menos tentando sair da marcação, se posicionar em condição boa para receber a bola, procurando o jogo. E o Guarani foi mais intenso no segundo tempo. Se nós tivéssemos que apontar uma equipe vencedora pelo volume de jogo, pelas oportunidades criadas, pelas intenções ofensivas, pelo posicionamento e pela estratégia propositiva, esse time teria sido, sem dúvida nenhuma, teríamos que apontar o Guarani como vencedor. Só que no futebol não tem vencedor por oportunidades criadas, e sim por oportunidades convertidas. E o Guarani converteu só uma no primeiro tempo, contra uma também de pênalti do Tombense. Ao final, 1-1. Para mim, um resultado melhor para o Guarani, porque foi fora de casa, do que para o Tombense, que continua na zona de rebaixamento, do que para o Tombense, que não ganhou nenhuma até agora e que começa a assustar a sua torcida com uma campanha de 6 pontos conquistados em 7 jogos disputados, 6 empates, 1 derrota, nenhuma vitória. Guarani, pelo segundo tempo, deixou uma boa impressão. Voltou a ser aquele time que, apesar de fazer poucos gols, cria muitas oportunidades e se impõe, mesmo jogando na casa do adversário, se impõe diante dele. Foi isso que vimos no segundo tempo. Um time procurando de forma propositiva e outro contragolpeando de forma reativa. O primeiro, o Guarani. O segundo, mesmo jogando em casa, ficou no contra-ataque, especialmente no segundo tempo, o time do Tombense, dirigido aí pelo Bruno Pivetti, que, aliás, fez a sua estreia hoje no comando da equipe de Tombos. O jogo
meu caro Edu Pinheiro, se salvou pela segunda etapa. E o Guarani, eu acho que pode comemorar a conquista de um ponto muito próximo de ter conseguido os 3 fora de casa, na casa do adversário, e arrancando um ponto com algum destaque, um ponto com algo a mais, pela proximidade que esteve a equipe da Vitória, pelas oportunidades que criou, deixando sim, indubitavelmente, no segundo tempo, uma boa impressão por aquilo que produziu e pelas chances que criou no jogo de igualdade, de 1-1, de um novo empate da equipe de Tombos na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Edu. Olha, as últimas aqui do WhatsApp aqui, o final 40-46, exemplo de planejamento, ironizando aqui a diretoria, que demite o técnico, o campeonato em andamento, deixa um auxiliar que não tem capacidade, reforma do gramado e vende o jogo do Vasco em casa para Manaus, desisto, tchau Guarani. Muito bem, deixa aqui devagarzinho, ó, quando não ganha aqui tem que ser bem devagar, que saiba trabalhar o elenco, hoje sem condição, time horrível, né? Precisa de um treinador urgente, final 2-2-2-2, 4 patinhos na Lagoa. Boa noite, amigos da Band, Aguinaldo de Americana. Entra ano, sai ano, vai brigar para não cair de novo. Futebol ridículo. Deixa eu ver o que mais aqui. Equipe Band, boa tarde. O Benhur. Colocar em campo o Vitinho e Marcinho e deixar o Lucão no banco mostrou que vai continuar sendo auxiliar. Time sem nenhuma vontade. Deixa eu ver o que mais aqui. Devagarzinho, tem que ler primeiro. Tigrão, com todo respeito pela sua idade, mas o jogo, como é que é? Mas você assistiu outro jogo e tal, é o Nelson. Deixa eu ver o que mais aqui. Tigrão, eu vejo que o meio de campo é uma das deficiências do Guarani, a outra qualidade dos passes, muitos erros. Será que não treinam? É o Divalmir. Boa noite, Edu, tudo bem? Olha, esse Guarani vai pro inferno, hein? Junto com o Ricardo Moisés e Michel Alves, Eugênio do Flamboyant. Mais uma aqui, boa tarde, amigo Edu, bela transmissão, parabéns, a equipe daqui, muito obrigado. Abraço aos amigos do rádio, Pereira, do Padre Anchieta, excelente final de semana, muito obrigado, viu, meu amigo, muito agradecido. O Gleger vai falar já fala o Gleger, chegando mais aqui, tá bombando aqui, Tombense já caiu... Não aguenta mais, Bugrão, Circo dos Horrores, Benhur, tá brincando, tá de brincadeira, é o César de Varinhos. Oi, Gleger Zorzinha, é com você agora, Tombense 1, Guarani também 1. Edu, eu tô assim, olha, eu também acho que era um jogo para ser vencido. O Guarani começou muito bem na partida, né, jogando, impondo, fazendo gol, inclusive, nos primeiros minutos, dava mostras de que ganharia o jogo facilmente, até pela deficiência técnica desse time do Tombense, né, que depois conseguiu equilibrar o jogo. Teve aquele lance do Lucas Ramon que acabou fazendo o pênalti, né, e aí o Tombense entrou no jogo. O resultado de 1-1 de empate, para mim, na minha opinião, é absolutamente normal, tá? Absolutamente correto, por tudo que fez as equipes. O Tombense também criou, o Tombense também chegou, teve a oportunidade ali. Na minha opinião, houve o contato com o Madison, a gente percebe depois num lance diferente, numa câmera diferente, que há um empurrão, mas para mim um contato de jogo, não foi falta, para mim seria pênalti, e o Tombense poderia ter vencido o jogo, mas é muito pouco, né? O Guarani cria, tenta, chega, mas mas não consegue converter em gols. Precisa realmente... ter um pouco mais de volume, precisa ter um pouco mais de concentração dentro do jogo, muitos erros. Eu não gostei do time do Guarani, eu acho que o Guarani poderia ter vencido a partida, eu acho que o Guarani poderia ter tido uma estratégia um pouco diferente, eu acho que o Benhur, com as substituições, ele travou o time do Guarani ofensivamente, ele tirou todos os atacantes, ele tirou todos os atacantes, e encheu o time de meias, né? E aí ficou a bola para lá, para cá, bola para lá e para cá, e o Giovanni Augusto, que não vem jogando bem, nem na sua posição, para jogar como um falso 9, não deu certo, não deu, muito pelo contrário, foi pior do que como meia. Então eu não gostei do Guarani, eu acho que a diretoria precisa realmente acelerar o passo, precisa trazer um treinador, nada contra o Benhur, até porque está aí interinamente, está fazendo o seu trabalho, mas precisa. Você vê que o Guarani não tinha, voltou para o segundo tempo,
né, com a mesma estratégia, com a mesma coisa, tentando, né, com algumas substituições ali que não surtiram efeitos, mesmo os jogadores entrando ligado, correndo, mas tecnicamente falando, o Guarani foi muito pequeno, perto do pequeno futebol do Tombense, que está aí, né? A tabela mostra isso. O Tombense está com 7 jogos com 6 empates, 6 pontos na zona de rebaixamento. Então, eu acho que o torcedor tem razão de reclamar, eu acho que o torcedor tem razão de cobrar, porque era um jogo a ser vencido. E agora, como é que faz? Agora vai jogar lá na Arena do Amazonas contra o Vasco. Vai jogar fora de casa de novo. Né? E aí, o que acontece? Vem de 2 jogos, 2 pontos. 6 pontos disputados, o Guarani ganhou 2. É muito pouco para um time que tem a pretensão de subir, para um time que tem a pretensão de buscar o acesso. Então, eu se fosse membro aí da diretoria, ou se estivesse no lugar do Michel Alves, tentaria uma alternativa para contratar logo o treinador. Não é possível que o Guarani não tenha nenhum nome, não esteja conversando com ninguém, né? Não é possível que o Guarani, pela sua grandeza, por tudo que representa, por tudo que fez o Guarani, olha, o ano passado, tá? Chegou lá na última rodada brigando por uma das vagas. Ficar achando que com o Ben-Hur, com todo respeito, vai se sobressair. Em alguns momentos do jogo ali, o Pivete acabou de assumir o Tombense, nós vimos uma superioridade técnica e tática em cima do Guarani, principalmente quando a Tombense empatou o jogo. Então, precisa realmente de um cara mais experiente, de um cara que conhece da divisão, de um cara que tenha alternativas diferentes para o jogo, de um cara que possa, em momentos difíceis do jogo, reverter a situação, que possa mudar a situação da partida, e foi o que nós não vimos hoje no Guarani. As substituições não surtiram efeito, o Guarani teve alguns lances ali, alguns lampejos na bola parada, e na bola parada a gente sabe que não é nada que foi criado, nada que foi trabalhado, nada que foi determinado. É bola parada e aí é posicionamento, é um jogador, você vê o Hernando, é um jogador que tem facilidade na subida, tem facilidade na chegada. Então eu não gostei. Eu acho que o Guarani realmente merecia um resultado melhor, poderia ter jogado melhor. O Guarani tem muito mais time, tem muito mais bola, Edu Pinheiro, do que apresentou na tarde de hoje lá em Muriaé contra o Tombense. E atenção, eu estava vendo aqui no meu controle aqui, nos últimos 12 jogos, atenção, nos últimos 12 jogos, né, vem lá do Paulista, desde o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, que foi 2-0 para o Palmeiras no dia 6 de março. De 6 de março até hoje, 12 jogos. Nesses 12 jogos, apenas 2 gols de atacante. Né? O Ronald, que marcou contra a Ferroviária, 2-1, Vitória Bugrini, no Brinco, dia 12 de março. E o gol do Bruno José, contra o Náutico, lá 1-1. Só Ronald, que não é titular, e o Bruno José, tá? Só 2 atacantes marcaram nos últimos 12 jogos. Hoje o gol foi do Matson, gol de volante, tá bom? Aqui no WhatsApp, uma bronca total para Ben-Hur. Por que não colocou Lucão e colocou Vitinho, né? Por que entrou o Vitinho e não entrou o Lucão? A turma não engole isso, é o que tá pegando aqui no nosso WhatsApp aqui, tá bom? Muito obrigado pela participação. Meus amigos, olha, estamos na faixa estendida FM 85,7 aqui de Campinas, faixa estendida em FM lá em Ribeirão Preto, 85,3. Estamos no Bom Radinho AM 1170. Estamos lá em Ribeirão Preto também no AM 1270. Estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos também no Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas. E nos diversos aplicativos. Nosso muito obrigado pelo seu carinho. No YouTube, coloca o like. Vai lá, com joinha, like. Muito obrigado. A gente precisa muito desse apoio de vocês e os nossos agradecimentos. Vamos para o nosso jogo aberto, hein? Tem a coletiva aí do Ben-Hur. Deixa eu ver o que mais. Tem a defesa do jogo. Olha, não vale a pena, hein? Será que foi a defesa? Zagueiro também entra, né? Zagueiro que salva entra nessa daqui também, hein? Né? A defesa e a sorte do jogo, tá bom? Tem o gabarito, conceito jogador por jogador, Tigrão e Gleger, hein? Analisando, tá bom? E começamos com o craque do jogo já. Muito obrigado aqui, fechado. Tombense 1, Guarani também 1. Bandeirantes.
Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Tem rede balançando. É bola na rede. Escanteio cobrado, vem Bruno José, colocou na rede, vem pra dentro da grande área, pé direito, bateu, é gol! Gol! Passado o primeiro tempo do jogo, após a cobrança de escanteio, a bola foi levantada na área, houve o rebote e aí, lançamento feito no costado da defesa, a bola sobrou com o Madison, dominou o pé direito e castigou, fuzilou pro gol, mandou a bola no fundo da rede, ela bateu lá dentro e fez... Abriu o placar do jogo em Muriaé. Guarani faz a rede balançar. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Madison, 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 camisa 98. Do gol, faz a festa, hoje sempre Guarani, Guarani 1, Tombense 0, Guarani fazendo a festa e abrindo o placar em Muriaé, Madison estufando a rede e o detalhe do gol é seu Valdemir Gomes, diz aí Tigrão. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Ah, eu estou curioso, o craque do jogo, hein? Foi um jogo assim, quem será do Guarani? Deixa eu ver de cabeça, assim, quem se destacou e tal. Quando não ganha, Kozlinski, né?
Mas foi um bom jogo do Kozlinski, mas eu acho, deixa eu ver aqui, será o Madison que fez o gol. Atenção, amigo Batista, eu começo com você, 1-1, Tombense e Guarani, o craque do jogo. Edu, eu gostei do Hernando, achei que entrou bem, ele entrou a 3 minutos da etapa final, o Derlan sentiu lá um desconforto na posterior da coxa. O Guarani tem tido muitos problemas, hein? Com contusão. João Vitor já não atuou hoje por causa de problema de contusão. Isso sem contar o Rodrigo Andrade, que já vem se ausentando aí, nem do derby participou. O Persson também voltou a sentir contusão, não é antiga, é uma contusão nova. Então, muitos desfalques, além, claro, dos jogadores com terceiro cartão amarelo. Casos do lateral direito, Diogo Matheus não participou, Lucas Ramon foi muito mal, cometeu 2 pênaltis, a sorte que o árbitro não deu, aliás, o árbitro deu, né? Depois o VAR revisou e não deu, portanto. Mas ele estava no primeiro pênalti quando levantou imprudentemente o pé acertando a cabeça do Igor Henrique. E aí também não teve o Vilela, bom volante com qualidade. Hoje jogou o Silas no lugar dele, que foi muito mal também. Eu vou votar no Madison. O Madison não fez uma boa partida, mas ele mostrou oportunismo. Eu gosto de volante que entra na área. E ele estava lá, depois da cobrança de escanteio, o rebote, o Júlio César bateu, a bola desviou num jogador do Tombense e sobrou para o Madison, e ele marcou o gol. Então, numa partida complicada como essa, né, um jogo estranho, esquisito no primeiro tempo, Guarani marca 1 minuto, depois demonstra um desinteresse inexplicável pela partida, um time macambúzio, modorrento, um time taciturno, até por vezes demencial no primeiro tempo, um time embezerrado, e não tinha motivos para isso, porque começou muito bem e precisava da vitória, porque faz um campeonato ruim, especialmente nos jogos em casa. 2 empates em casa que estão arrebentando o time do Guarani na competição. Então, marcar um gol foi importante. Ao final da partida, acabou sendo muito importante. E você disse aí, né? Há 12 jogos que os atacantes não marcam. Então, veja a importância de um volante marcando gol. Para mim, o craque do jogo, com aspas, é Madison, camisa 98. Ele é o craque do jogo, Edu. Muito bem. Dos últimos 12 jogos, apenas 2 atacantes marcaram, né? É o Bruno José e o Ronald, né? Bruno José e Ronald contra a Ferroviária e o Bruno José contra o Náutico. Você falou e tal, eu estava marcando já aqui o Hernando, viu? O Hernando eu gostei dele, achei que entrou bem. Foi o melhor atacante do Guarani de cabeça, né? O Hernando foi o melhor atacante do Guarani. Ele 2 de cabeça que perdeu, um raspou e uma defesa sensacional do goleiro a 43. Cobrando escanteio do Vitinho. Tô votando aí no Madison só pelo gol, né? Porque no resto do jogo, o Madison também, hein? Tá louco. Ele chutou uma bola, a bola veio, ele deu um pontapé e mandou a bola fora do estádio. Tá certo que o estádio não é grandão, né? Mas ele não fez, uma boa partida. Aliás, no segundo tempo, o Guarani teve pelo menos 4 oportunidades, uma delas com o Hernando, essa que você citou, né? Vitinho, que também não fez um bom jogo, mas deu uma paulada numa falta, exigiu uma grande defesa do goleiro. Bruno José também teve uma oportunidade. O Rodrigo, volante, salvou embaixo dos paus, defesa importantíssima. Olha, também não daria para votar em nenhum desses jogadores, embora eles criaram as oportunidades. Então eu fico com o Madison mesmo, para mim, pelo gol, craque do jogo, Edu. Olha, para você um grande abraço, dê um beijo no seu neto, né? Felipe, seu neto, fala que o Edu... Felipe, meu neto. Sistemático, o Edu mandou um beijão para você, viu, Felipe, meu neto? Que você tá no bom caminho, viu? Eu aprendo muito, né? Ele tem 7 anos, eu tenho 62, mas é impressionante. Ele fala certas coisas que eu não consigo, mas como é que pode
com 7 anos, saber tudo isso. A molecada de hoje está muito evoluída, né, Edu? Vai mexendo no celular, mexe com ele pra você ver. Mexe no celular, Nossa baixa senhora. jogos, baixa tudo. programas. Aquele bando de jogo, sabe tudo a eletrônico. senha, que coisa impressionante. Vou lá pra você. E a conversa dele, esses dias nós fomos num aniversário, e aí o aniversário, aliás, aniversário não, era um batizado, nós fomos num batizado, e o local lá, né, era esses locais que são feitos exatamente para festas pequenas, 35 pessoas, banheiro minúsculo. E aí eu fui no banheiro e ele ficou do lado de fora me esperando. Quando eu saí do banheiro, ele falou, vô, você foi no banheiro? Eu falei, fui, o que você achou? Eu falei, achei minúsculo. Mas terreno pequeno e tal, né? Sabe como é que é? Foi o que deu para fazer. Aí ele falou assim, foi problema de orçamento, né? Falei, não é possível. Com 7 anos, falando em problema de orçamento. Vai mexer com ele. E ele fala o português corretíssimo, mas fala um português muito, mas muito melhor do que certos políticos grandões que tem aí na política nacional, Vedo. A mãe é professora e o vô radialista, não dá outra. Grande abraço, boa semana, Batistão. Um prazer assim inenarrável estar contigo, Edu. Um abraço. Ei, meu querido amigo Batista, vai fazer 20 anos de Bandeirantes, hein? Em junho, eu aqui 20 anos com o Batistão, é isso aí. Oi, amigo Tigrão, me fale, abra seu coração e diga o craque do jogo, Tombense, Guarani também, um jogo assim, sem grandes destaques individuais, né? Ninguém assim se conseguiu sobressair sobre os demais companheiros. Mas vamos lá, pelo gol, Madison. Leva o meu voto. Madison, 2 votos. Gleger Zorzinho, alegria até o fim, o craque do jogo. Difícil, hein, Edu? Eu vou ficar com o Madison também pelo gol, mas é assim, é como o Batista disse, né? Madison com aspas. Por exclusão, né? Estamos vivendo uma fase não muito favorável, digamos assim, futebol de Campinas, né? Meu Deus do céu, seja o que Deus quiser. Olha, mas não, por favor, não desligue não, tem a defesa do jogo, tem o gabarito, tem a Coritiba do Benhur, tá bom? Estaremos aqui até, se Deus quiser, até 19h30. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, segura, acabou. E o Ceará empatou. Ceará 2, Flamengo 2, acabou, 2-2, hein? Ceará e Flamengo, finalzinho, Allianz Parque, Palmeiras 1, Red Bull Bragantino 0, tá bom? Na Série B, hoje pela manhã, Criciúma 3, CRB 0, Londrina 2, Brusque 1, aqui Tombense e Guarani 1-1, 18h30 São Benço e Vila Nova, Sampaio Correia e Vila Nova, 18h30 Sampaio Correia e Vila Nova e 20h30 CSA e Operário. E eu volto já para a ficha técnica e também a defesa do jogo. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Filé mignon, nosso bife peça a vácuo, R$ 69,98 o quilo para cliente Taquaral Mais. Suco Express laranja 2 litros, R$ 14,99. Cerveja Budweiser lata 350 ml, R$ 3,49. Ofertas válidas até o dia 18 de maio. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação.
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. No Atacado Abrajá, você encontra tudo que sua obra precisa pelo menor preço. Telha de fibrocimento hidrofugada 2 metros e 44 centímetros por 1 metro e 10 centímetros por 6 milímetros em fibra, R$ 69,90. Acima de 45 unidades, R$ 66,90. E participe também do Voltou Ganhou Já. A cada R$ 500 em compras, você ganha R$ 50 de desconto na próxima. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Frazitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Frazitone.com.br. E atenção, no Allianz Parque saiu pênalti para o Palmeiras, hein? Quem cobrou foi Rafael Veiga. Adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Gol do Palmeiras, não perde um pênalti, Rafael Veiga. O último que ele perdeu jogava no Atlético Paranaense. E terminou Palmeiras 2, Red Bull Bragantino 0. E o Palmeiras ultrapassa o Red Bull Bragantino. Palmeiras é o 5º colocado com 9 pontos. Red Bull Bragantino é o 6º colocado por enquanto também com 9, tá bom? É isso aí. E aproveitando, fim, Ceará 2. Flamengo também 2. Olha a ficha técnica lá em Muriaé, Minas Gerais. Entrou o Bugre com Maurício Kozlinski no gol. Lucas Ramon, Derlan, Ronaldo Alves e Matheus Pereira. Matson, Silas e Giovanni Augusto. Júlio César, Nicolas Careca e Bruno José. Lembrando que o Guarani não teve o lateral direito Diogo Matheus. Suspenso, não teve o zagueiro João Vitor. Problema muscular, volante Leandro Vilela não jogou suspenso, mais o jogo fora Rodrigo Andrade na transição e Eduardo Persson nem no banco também se recuperando. As alterações, hein? A primeira, 3 do segundo tempo, saiu Derlan e entrou Hernando. Depois tivemos aí a 18 do segundo tempo, sai Júlio César, entra Vitinho, sai Nicolas Careca, entra Marcinho. Depois a 39 sai Silas, entra Índio. Índio entrou amarelado. Índio levou cartão amarelo do banco. Depois ele entrou já amarelado, incrível. E também saiu Giovanni Augusto aos 39. Entrou Ronald, a equipe do técnico interino Benhur. Tombense com Felipe Garcia, David, Roger Carvalho, Ednei, Esponte e Manuel, lateral esquerdo. Rodrigo, depois Ítalo Henrique, Zé Ricardo, depois Gabriel Henrique, Igor Henrique, ex-Ponte, ex-Guarani, depois foi pro Ituano, depois entrou Jean Carlos no lugar do Igor Henrique e o Keké, que fez o gol, depois entrou Matheus Paquetá, Vinícius Mingotti, depois Gustavo Casonati e Everton Galdino, nomes exóticos. O técnico é o campineiro Bruno Pivetti. Apitou Luiz Augusto Silveira Tisne, de Santa Catarina. Cartões amarelos, Guarani 3, hein? Lucas Ramon no pênalti que fez. O Giovanni Augusto reclamou numa falta, levou também. Olha, o Giovanni Augusto tem 5 jogos na Série B, 5 cartões amarelos. Já ficou suspenso e já está pendurado. Giovanni Augusto já está pendurado. E Índio, repito, do banco, levou também cartão amarelo. Tombense só Ítalo Henrique no finalzinho, amarelado. Vamos aos gols. Logo a 1 minuto, Matson 1-0 Guarani. Empata Tombense ainda no primeiro tempo, Keké de pênalti. Final, Tombense 1, Guarani também 1. A ficha técnica em nome de Brasitone.
Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Muito bem, Tom bem segura ali, foi 1-1. Agora a defesa do jogo. Gente, começou quente, né? 17 segundos de jogo. 17 segundos. O Silas, ele roubou a bola. Ele caminha e bate de longe. Vamos lá, já esquentando a garganta de Batistão logo no comecinho. Vamos lá, Batistão. Vem embora o time do Guarani. Silas, pé canhoto, bateu pro gol. Espalma! Felipe Garcia tocou nela, deu um tapa na bola, mandou pra fora pela linha de fundo. Guarani quente no começo do jogo. Uma grande defesa do Felipe Garcia. E foi a origem, né? Porque na cobrança do escanteio sai o gol do Guarani. Então, na origem que o Batista vai mostrar nos donos da bola, programa de segunda-feira é do 12h01, hein? Os donos da bola na TV Bandeirantes, do 12h01, o Batista vai mostrar a origem, esse chute do Silas, tá bom? Não percam. Bom, os gols saíram no primeiro tempo, mas a coisa esquentou mesmo no segundo tempo, tá bom? Olha, 16 minutos. Aqui é o seguinte, é a defesa do jogo. E zagueiro também entra nessa história, hein, Batistão? Placar de 1-1 para Silas, pela esquerda, Careca levantou para Giovani, na área dominou, rolou, Júlio César vai fazer, demorou para Bruno José, pé direito, bateu pro gol, salva Rodrigo na risca do gol. Batida de perna direita de Bruno José, bateu para fazer o gol, o goleiro já tinha ido, e embaixo dos paus, Rodrigo apareceu para salvar e salva o time do Tombense, uma defesa espetacular, claro que foi com o pé, mas fez a defesa, salva o time do Tombense de tomar o segundo gol. Por pouco, por muito pouco, o Guarani não faz o segundo. Muito bem, 10 minutos depois, a 26 segundo tempo, uma falta para o Guarani. Na bola, ele, o incrível Vitinho. Oi, Batistão. Cartão amarelo, Giovani, Augusto diz que a barreira andou. Vitinho, pé direito, bateu! Espalma! Felipe Garcia voou, a bola ia no ângulo superior direito, ele tirou, mandou pra fora, escanteio. Calma que tem mais duas ainda, 28 segundo tempo, Kozlinski, a vez de Kozlinski, um chutaço de Zé Ricardo. Rolando para Matheus Paquetá, volta a bola pela esquerda, vem Jean Lucas, dominou, rolou, chamou por dentro, vem pra bola, pé direito, uma bomba, Zé Ricardo, Kozlinski, defesa providencial, subiu, deu um tapa na bola e mandou por cima do gol. E acontecendo um golaço, a batida de longe do Zé Ricardo, Kozlinski, preciso no reflexo determinado, subiu, erigiu, robusto para tirar, mandou para fora para aos 42, escanteio, Vitinho na bola, o Hernando, hein? Hernando perdeu 2 gols, esse foi o segundo gol que ele perdeu, o primeiro de cabeça também foi para fora, raspou o travessão. Mas mas no reflexo tinha gente na frente do goleiro. Vitinho vai pra bola, pra batida na cobrança de escanteio. Zagueirada do Guarani na área. Vitinho levantou, toque de cabeça. Defendeu Felipe Garcia.
Na cobrança de escanteio, Vitinho lançou na área, Hernando deu a cabeçada. Grande defesa. Felipe Garcia salva. Vamos à votação com os nossos analistas. Pô, Gregor, você deu 8 pra essa defesa aí, pô, no reflexo, cara a cara. E você deu 8,25 pro Kozlinski no chute do Zé Ricardo, que foi de longe. Grau de dificuldade, né, Tô anotando, hein? Ó, você toma cuidado que você vai que eu anoto, hein? Eu sei que você anota. Grau de dificuldade. Ele foi no reflexo, mas veio em cima dele. Aquela do Kozlinski, se ele não salta pra cima, porque tem muito goleiro que salta pro lado. Se ele não salta pra cima, ele toma o gol, viu, Edu? Dificuldade enorme. Está explicado, meu secretário. Agora você vota na defesa do jogo. Olha, Edu, grandes defesas dos goleiros aí, mas a gente não pode, né? Claro que é a defesa do jogo, independente se é do goleiro ou se é do zagueiro. Agora, aquela foi o Rodrigo, né? O número 5. Isso. Ele que salva. A bola ia entrar, né, Edu? Ele foi lá e fez um milagre. Ele fez a leitura da jogada. O Felipe fechou o ângulo ali, o Bruno José tirou dele, mas o Rodrigo entrou lá atrás, por trás, uma bela leitura da jogada e conseguiu fazer o corte. Para mim, sem dúvida nenhuma, essa que era a bola. Esse foi a bola entrando e de repente apareceu o Rodrigo lá e tirou. Para mim, essa é a defesa do jogo. Sem dúvida entraria, e eu falei que zagueiro é o volante, né? Volante Rodrigo, e ele se esforçou tanto, Tigrão, que ele até saiu depois desse lance aí. Oi, Tigrão, a defesa do jogo. Eles contundiu exatamente nesse lance, e sem querer ficar contestando aquilo que os nossos ouvintes falam, até porque eu respeito a opinião de todo mundo, e o futebol é lindo por causa disso, né? Cada um vê de um jeito, cada um interpreta de uma maneira, cada um analisa de um jeito, e ninguém é dono da verdade, e eu também não tenho a menor pretensão de sê-lo. Mas teve um ouvinte que mandou uma mensagem aí, que eu vi outro jogo e tal, e aí você pega essa edição que você fez aí, que não estão todas as defesas aí, mas vê a quantidade de defesas do goleiro da equipe do Tombense, o Felipe Garcia, e a quantidade de defesas, também conhecido como defesa uma, do Kozlinski nesse chute de fora do Zé Ricardo, meio-campista, volante número 8, segundo volante da equipe do Tombense. Não, porque o Tigre não viu outro jogo, que não sei o quê, que eu respeito a sua idade. Não precisa respeitar a minha idade, não, cara. Eu sou garotão. Eu tô na crista. Essa semana aqui, se Deus quiser, né? Me iluminar, quarta-feira, 65. Oi, que beleza, é verdade, 18 de maio. Estamos começando aí, estamos a 12 do segundo tempo. Então, muito obrigado pelo respeito. Nerso, achei aqui, o Nerso, do 8192. Ô, Nersão, obrigado aí por você ter ouvido a gente, continue ouvindo, ouça sempre. Mas eu estou batendo um papo aqui com você, né, democraticamente. Quando você vê esta edição de defesas reproduzida aí pelo Edu Pinheiro agora, pelo Gilberto Sufi, pelo Gil Kleber, nossa técnica interna central, você acho que tem que rever essa análise que você fez e a crítica que você fez em cima do meu comentário pós-jogo, onde, se nós tivéssemos que apontar um time vencedor pelo volume e pelas oportunidades, esse time seria o Guarani. É só isso que eu gostaria de colocar em números, para não incumpridar a conversa. Veja quantas defesas de um goleiro e quantas defesas do outro. E isso ilustra de forma muito clara, concreta e consistente aquilo que nós falamos aqui. Mas, como eu disse, não tenho nenhuma pretensão, absolutamente nenhuma, de ser o dono da verdade. Mas foi o jogo que eu vi e respeito muito a sua opinião. Se você estiver nos ouvindo ainda, espero que esteja e acho que está. Respeito muito a sua opinião e agradeço pela audiência. Mas esses lances que foram reprisados agora mostram, no segundo tempo, quem é que atacou mais, quem é que esteve mais próximo de fazer o gol, quem é que teve zagueiro salvando em cima da linha fatal, gol certo a favor do Guarani. Tá certo? E eu acompanho o relator, não é goleiro, mas fez a defesa do jogo dentre tantas outras importantes. Para mim, acompanho o voto do Gleger, não é? Eu subscrevo o relator sem ressalvas. Rodrigo, em cima da linha, médio volante, que se esforçou tanto, que se contundiu no lance
e foi substituído para salvar o gol, fazendo uma defesa de muita antevisão do lance. Ele percebeu onde a bola ia e se colocou na direção dela, atrás do seu goleiro que já estava batido. Para mim, a defesa do jogo, segundo tempo, lance que Carlos Batista, com a mesma emoção e competência de sempre, narrou exatamente assim. Placar de 1-1 para Silas, pela esquerda, Careca, levantou para Giovani, na área, dominou, rolou, Júlio César vai fazer, demorou para Bruno José, pé direito, bateu pro gol, salva! Salva Rodrigo na risca do gol! Batida de perna direita de Bruno José, bateu para fazer o gol, o goleiro já tinha ido, e embaixo dos paus, Rodrigo apareceu para salvar e salva o time do Tombense, uma defesa espetacular, claro que foi com o pé, mas fez a defesa, salva o time do Tombense de tomar o segundo gol. Por pouco, por muito pouco, o Guarani não faz o segundo. Bruno José, quem estava na bola, e o Rodrigo. Muito bem, daqui a pouco tem Inter e Corinthians às 19 horas, hein? Brasileirão final, Ceará 2, Flamengo 2 e Palmeiras 2, Red Bull Bragantino 0 na Série B, Criciúma 3, CRB 0, foi pela manhã, ainda pela manhã, Londrina 2, Brusque 1, jogando Sampaio Correia e Vila Nova com 16 do primeiro tempo. Lá em Minas Gerais, em Muriaé, não é em Tombos, porque o estádio da Tombense não tem ainda a capacidade para receber jogos da Série B, hein? Então fizeram parceria em Muriaé, Tombense e Guarani, hoje 1-1, daqui a pouco, hein? Atenção, jogador por jogador, tintim por tintim, vem aí o gabarito conceito por conceito com Tigrão e Zorzinho, e até já! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios, ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão, chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Gabarito do jogo. Oi, Zorzinho, 1-1 Tombense e Guarani, 1-1 Tombense e Guarani. Vamos lá, qual é o conceito do jogo, melhor no primeiro ou segundo tempo? Jogo regular, melhor o segundo tempo. E para você, mestre Tigrão? A regular também melhora o segundo tempo, mas o Guarani melhor do que o seu adversário, mesmo sem ter sido brilhante. Não fez uma grande partida, não, mas melhora o segundo tempo, regular o jogo. Vamos ao goleiro Maurício Kozlinski. Deixa eu ver aqui no site do Mariolano se ele digitou aqui Maurício Kozlinski ou só
Kozlinski. Deixa eu ver, Maurício, não tem Maurício aqui. Cadê o Kozlinski aqui? Cadê? Eu não estou achando aqui o Kozlinski. Bom, pelas defesas que acabou fazendo, né? Nós apresentamos aqui aquele chute, né? O Gleger do Zé Ricardo, né? Sim. E no mais, assim, não foi tão acionado assim o Kozlinski, né? Não me lembro aqui, jogando mais uma vez todo de amarelo. Qual é o conceito que você dá para ele? Tá aqui, achei. Kozlinski, realmente, hoje a partida de número 21. 21 jogos, Kozlinski, né? E aí, o que você achou, Gleger? Fez uma grande defesa, não teve culpa no lance do gol, né? Que foi um pênalti bem batido, inclusive. É o conceito regular para ele, viu, Edu? Ok, esse Lucas Ramon, Tigrão, ele veio do Novo Horizontino, emprestado pelo Red Bull, foi o segundo jogo dele, tá? Lateral direita por quê? Porque o Diogo Matheus suspenso e também aquele menino lá, o Ludic, também pegou dengue, está se recuperando, então a opção foi Lucas Ramon, tá? E aí ele faz o pênalti, né? Levantou muito o pé no Igor Henrique. Igor Henrique, aquele jogou primeiro na Ponte, depois no Guarani, foi pro Ituano, mas agora levantou muito o pé. Teria atingido ou não. O Igor Henrique, é bem verdade que ele também valorizou, vai pro chão e tal, faz todo aquele cenário, vai pro VAR e o juiz acaba dando pênalti. E o Lucas Ramon também teria feito mais um pênalti a 38 do segundo tempo, mas depois vai pro VAR. E eles viram uma falta no Matson antes da bola entrar na área. Então foi anulado o pênalti, dado falta para o Guarani. Lucas Ramon, Tigrão. Não gostei. Conceito ruim, intranquilo, muito ansioso e às vezes passando um pouquinho do ponto. Não gostei. Não substituiu à altura o titular Diogo Matheus. Conceito ruim. Ô, Gleger, você vai analisar o Derlan, que jogou o primeiro tempo, e o Hernando, que entrou a 3 do segundo tempo. Resumindo, Derlan no primeiro tempo, Hernando no segundo tempo. Derlan, você fica à vontade. E Hernando foi o melhor atacante do Guarani, com 2 cabeçadas sensacionais. Uma a 7 minutos, segundo tempo, cabeceou raspou, hein? Quase. Raspou. E depois, a 42, o Vitinho cobrou escanteio e Hernando de cabeça, uma defesa sensacional no reflexo do goleiro Felipe Garcia. E aí, a dupla Derlan e Hernando? Eu acho que não comprometeram. O Hernando, como você disse, entrou bem. A gente temia a participação do Derlan, mas eu acho que cumpriu rigorosamente ali, né? Fraco o time da Tombense, digamos assim. Muito fraco, realmente. Time que não evoluiu absolutamente nada. E eu vou dar um conceito regular para os dois, viu, Edu? E eu gostei da entrada do Hernando, tá? Entrou bem, com personalidade, um jogador experiente. Né? Então, regular para os dois. Ronaldo Alves, o outro zagueiro Tigrão. Olha, no primeiro tempo, tem uma bola que ele foi sair jogando, perdeu, mas não deu em nada, ainda bem. E teve uma 37 do primeiro tempo, ele foi na malandragem, porque tem um cruzamento assim, ele dá um toque. Sabe aquele toquito que você pode dar que não é pênalti? Ele deu com a mão assim, um toquito nas costas do 9, do Vinícius Mingotti, né? E para escanteio, de cabeça tira para escanteio aí, salvando aí o Ronaldo Alves. Como é que você foi? Jogou o tempo todo, né? Como é que foi aí? Quem que é o capitão do time? É o Ronaldo Alves, não é isso? Acho que é ele, é o capitão do time, pelo menos foi. Ronaldo Alves, Tigrão, o que você achou dele? Edu, jogador de muita regularidade, é difícil comprometer, joga muito sério, conceito regular. Foi bem. Regular para bom aí, fez bem o papel dele e, obviamente, que no lance do pênalti nada ele poderia fazer, porque quem foi com excesso de força e muita imprudência foi exatamente o Lucas Ramon. Conceito regular para Ronaldo Alves. Matheus Pereira, Zorzinho, lateral esquerdo, jogou o tempo todo, veio do Cruzeiro emprestado, 17º jogo dele. O que você achou do Matheus Pereira? Não me lembro nada assim, de grandes assistências, cruzamentos e tal. Como é que ele foi hoje, Zorzinho? Ele mantém sempre aquele nível, eu não gosto. Eu acho que ele precisa ser um pouco mais participativo. Defensivamente ele está sempre ali, né? Mas aparece pouco à frente. Eu vou fazer uma análise aqui do anterior ao Matheus Pereira, que era o Bidu. Que aparecia na frente, chegava diagonal, para cima, para baixo, por dentro, por fora. E o Matheus Pereira, ele vem sempre por trás, jogador muito burocrático. Ou ele cumpre ali, né, Edu? Primeira função do lateral é a marcação. Fechar ali a primeira linha, é o que ele faz. Mas eu gostaria de ver o Matheus Pereira um pouco mais ativo no ataque, ajudando um pouco mais esse fraco ataque do Guarani. Conceito regular.
Tigrão, o volante Madson, primeiro gol dele, 14º jogo, veio do Confiança de Sergipe. Tinha que ter alguém ali, ele estava volante, mas marcando presença na área. E o Madson foi aí o pivô positivo do grande imbróglio do pênalti assinalado pelo árbitro a 38 do segundo tempo. Aí vai pro VAR, né? Aquele pênalti do Lucas Ramon no 11 do Tombense. Mas aí verificaram lá na fita lá que o Madson sofreu falta. Então, pênalti anulado e falta para o Guarani cobrar. O conceito do Madson que jogou o tempo todo. Com a bola rolando, uma atuação apenas razoável, alguns passes errados. Se postou ali mais preocupado com a marcação, até porque é função dele do que na armação, que não é o estilo. Mas a gente até voltou nele aí pelo gol, estava no lugar certo, na hora certa. Teve tranquilidade para parar a bola e sentir que o goleiro vinha saindo e tocar longe do alcance. Conceito regular para Madson, vai aí tentando encontrar o seu espaço no time do Guarani. Vamos ao Silas, volante, Zorzinho, veio do Pelotas, ele estreou no derby. E no derby ele entrou de cara, levou amarelo, não agradou porque foi cobrar uma falta, isolou e tal, um cruzamento também mal feito, ficou assim. O Silas, tanto tempo para estrear e tal, e hoje começa jogando em função aí do Rodrigo Andrade e do Leandro Vilela, né, não poderem jogar. Silas vai para o jogo, foi até 39 segundo tempo, foi o Silas a origem do gol, porque ele roubou a bola com 17 segundos, caminhou, bateu o goleiro Pimba para escanteio, no escanteio cobrado, saiu o gol do Guarani. Então o Silas está na fita aí do primeiro gol, e foi o Silas que deu um bolão pro Bruno José a 13 do segundo tempo. Bruno José lançado, entrou na área, lado direito seu do Bruno José, mas chutou, a bola bate na rede, lado de fora. Silas, como é que foi? Edu, eu não gosto, tá? O Tigrão, aliás, dizia isso antes de começar o jogo, e eu concordo plenamente, né? Eu teria entrado com o Índio. O Índio, a gente não entendeu, né? Ele vinha bem, vinha numa crescente, tudo bem que aí veio a contratação do Vilela, o Rodrigo Andrade retornando, aí tudo bem, mas quando não, com esses jogadores ausentes, o Índio é muito mais jogador do que o Silas, mesmo com toda a limitação técnica. Mas eu não gostei do Silas, não. É um jogador, para mim, o famoso pica-couve. Fez essa jogada legal, teve essa metida de bola, mas muito pouco, pô. O cara é jogador de meio de campo, o cara tem que ser participativo, o cara tem que participar do jogo a todo momento. E não foi o que eu vi. Conceito ruim pro Silas. Giovanni Augusto, Tigrão, você no segundo tempo dizia, tá recebendo a bola aqui na linha média, ou no intervalo você disse, muito atrás. Você, resumindo, Giovanni Augusto muito atrás, passes acertando, mas passes óbvios, curtinhos e tal, nada de inversão, lançamento, fazer 1-2, nada de finalização, nem cobrança de falta ele fez, saiu a 39 segundo tempo, e quando foi marcada aquela falta que o Vitinho bateu, que o goleiro defendeu, uma das propostas da defesa do jogo, Giovanni Augusto reclamou e foi amarelado. A incrível marca, na Série B, Giovanni Augusto, 5 jogos, 5 cartões amarelos, ele volta a ficar pendurado. Oi, Tigrão, Giovanni Augusto. Tá devendo, é um jogador de muito potencial, me parece mal fisicamente, sem explosão, tocando de lado, se escondendo do jogo, e hoje olha que o Benhur, treinador interino aí do Guarani, tentou de todas as maneiras, adiantou um pouco o Giovani, veio com o Marcinho no lugar do Nicolas Careca, puxou o Giovani para trás, puxou o Marcinho, para trás, enfiando o Giovani mais adiantado. Ele até que alavancou, não só por essa mudança de posicionamento, mas alavancou naquele momento, um momento de pressão do Guarani, que esteve próximo de fazer o segundo gol, haja vista aí o número de defesas, de oportunidades criadas, mas ele está devendo muito. E claro que a gente cobra de quem tem mais para dar, de quem tem algo mais para dar, e é o caso do Giovanni Augusto. Para mim, uma atuação ruim do Giovanni Augusto, que precisa urgentemente retomar os seus melhores momentos com a camisa do Guarani. Vamos ao Júlio César, gente, foi 1-1, hein? Tombense 1, Guarani também 1. Agora o Zorzinho analisando o Júlio César, camisa 7. O detalhe, 7 jogos na Série B, os 7 ele foi substituído. Ele participa do gol porque na cobrança do escanteio tem o rebote, Júlio César chuta, bate de leve alguém e sobra para o Madson, que não estava impedido. E aí ele faz 1-0, tá bom? Então, e o Júlio César, viu, Zorzinho? Foi ele que deu passe pro Bruno José. Essa que o volante Rodrigo salvou, foi a defesa do jogo, a bola ia entrar, chute do Bruno José,
mas o passe foi assim, faz. Foi o Júlio César e o conceito deles, Orzinho. Você sabe que teve inclusive alguns jogos que ele foi substituído, que eu questionei, que eu não teria tirado. E hoje também não, tá? Não teria tirado o Júlio César. Eu acho que ele é um jogador que ele carrega a bola com qualidade, ele tem uma transição legal, é um jogador que ajuda demais na recomposição. É outra partida que eu não teria tirado o Júlio César. E aí vai tirar o Júlio César para quê? Para colocar o Vitinho? É brincadeira, né? Então o Benhur também tá brincando. Depois o torcedor fica bravo, o torcedor fica chateado, fica falando, mas poxa vida, deixa o cara. E a gente percebe que, na 7ª rodada, o Júlio César, há quanto tempo o Júlio César está no time titular? Então não é problema físico. Muito pelo contrário. Né? Todos os jogos aí como titular, então não teria tirado o Júlio César, não. Ele fez um jogo regular, tá, Edu? O conceito dele é regular e eu repito, não teria tirado. Nicolas Careca, que veio do CRB emprestado, 13º jogo dele, pegando agora a titularidade, mas jogou até 18 segundo tempo. Tigrão, não me lembro nada, não tem nada do senhor Nicolas careca virtualmente, literalmente. E aí, o conceito dele? Produziu muito pouco, nenhuma finalização importante, nenhuma assistência importante. Conceito ruim, e tá estranho pra caramba o negócio do Lucão do break. Tá muito estranho. Recebi aqui uma mensagem do Luca, lá de Valinhos, dizendo o seguinte: o que tá acontecendo com o Lucão? Qual é o problema aí? Tem alguma coisa por trás disso? Eu não sei se tem alguma coisa motivando, mas puxa, num jogo onde o cara põe o Hernando, tudo bem que esse foi por contusão do Derlan, aí põe o Índio, aí põe o Ronald, aí põe o Vitinho, aí põe o Marcinho, e o time precisando ganhar o jogo, e não põe o Lucão, nem com a partida em andamento, nem 2 minutos, tá estranho. E o Nicolas Careca joga menos que o Lucão, para mim isso está claro. Eu acho que é um jogador bastante esforçado, luta o tempo todo, não se esconde, mas tecnicamente vem produzindo muito pouco. Hoje um conceito ruim para ele. Bom, vamos lá, Bruno José, o Jorginho, é o seguinte, jogou o tempo todo, veio do Cruzeiro, pegou a titularidade desde o início aí da Série B. No primeiro tempo apagado, hein? Inclusive errando o passe, tá? Mas no segundo tempo teve chance, 2, né? Aquela que ele chutou na rede, lá de fora, 13 minutos, e a defesa do jogo, a 16, aí não foi, ele fez a parte dele, né? Mas o volante Rodrigo salvou, ou deveria ter batido mais forte, você analisa aí o conceito do Bruno José. Não, ele tirou bem do goleiro, tá? Ele fez a leitura, o goleirão saiu, fechou o ângulo, ele bateu cruzado, tirando do goleiro, mas a leitura legal foi do Rodrigo, que conseguiu fazer o corte. O Bruno José, eu esperava mais dele, tá? Não tô falando da partida de hoje, não. Desde quando foi contratado. Ainda não é o Bruno José que nós vimos lá atuando pelo Cruzeiro. Aliás, longe daquele Bruno José. Hoje ele, para mim, como você disse, o primeiro tempo apagadão, o segundo tempo ele apareceu um pouco, né? Mas eu vou dar um conceito regular / ruim, tá? Precisa melhorar muito o Bruno José. Bem, aqui foi 1-1, hein? Tombense 1, Guarani também 1. Agora, Tigrão, é o seguinte, dos que entraram, já analisaram, aí o Greg analisou o Hernando, Índio e Ronald sem análise porque entraram no final. E o detalhe, mais uma vez, o Índio entrou amarelado, incrível. O Índio levou cartão amarelo do banco. Depois ele entrou aí no lugar do Silas, entrou amarelado, portanto. Vamos falar do Vitinho e do Marcinho. Vitinho contestado, atenção, é o primeiro jogo do Vitinho na Série B, tá bom? O Vitinho entrou a 18, repito, o segundo tempo. Teve a falta que ele cobrou, grande defesa do goleiro, pimba para escanteio. Na cobrança do escanteio foi muito mal, péssimo. Mas depois o Vitinho acabou cobrando 2 bons escanteios. Um que o goleiro tirou o primeiro pau e aquela que o Hernando de cabeça, o goleiro defendeu, uma defesa sensacional, foi o Vitinho que cobrou o escanteio, tá? Antes, porém, também um chute mal do Vitinho, isolou, pegou muito embaixo, né? Subiu, foi pra fora do estádio. Vitinho, como foi, Tigrão? Então, das vezes que ele apareceu, que apareceu muito mal, essa não é que ele tenha jogado bem, mas entenda. Ele bateu uma falta espetacular. O goleiro fez para mim um milagre. O goleiro Felipe Garcia, do Internacional. As 2 cabeçadas fatais, perigosíssimas, do Hernando, zagueirão do Guarani, que entrou no segundo tempo no lugar do Derlan, ele entrou a 3 minutos. As 2 cabeçadas em bola parada, quem é que bateu os escanteios? Vitinho. Bateu na cabeça do seu companheiro.
Aí deu esse chute lá fora do estádio, andou errando um passe ou outro, mas ele deu uma dinâmica diferente, de um pouco mais de velocidade, bem participativa ali pelo lado esquerdo do campo. Foi bem? Fez uma boa partida? Não. Mas já teve lampejos que ele não mostrou, especialmente no quesito bola parada, nas outras vezes em que entrou e onde foi muito criticado. Então, não sei, de repente é um jogador aí que pode evoluir, é muito jovem ainda, pode evoluir e pode vir a ajudar o Guarani aí ao longo dessa longa trajetória da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, hoje foi nada de excepcional. Também errou bastante, mas já acertou mais do que de costume, leva um conceito regular. E agora o Marcinho, que também entrou no lugar do... É o Marcinho, Gleger, você me corrige, ele é meia, ele chegou para ser o reserva do Giovanni Augusto, opção, mas ele entrou no lugar do Nicolas Careca, tá? 18 segundo tempo, Marcinho, o que você achou dele aí, o conceito dele, se é que tem conceito, se jogou, se não jogou, aliás, alguém falou, o Marcinho até que entrou bem e tal. Oi, Gleger. Ah, não gostei, viu, Edu? Não gostei, não. Marcinho entrou, teve uma partida aí, agora eu não me recordo qual foi o jogo, ele entrou de início, Guarani jogando no Brinco de Ouro. Foi muito mal, né? E hoje entrou ali numa função... Contra o Criciúma. Exatamente. Obrigado, Tigrão. Contra o Criciúma. Entrou muito mal, jogou muito mal, foi substituído, inclusive, no intervalo. E hoje, ele entrou ali numa função, tentando adiantar um pouco mais o Giovanni Augusto, né? Mas ficou ali travado na marcação, jogador lento, né? Não consegue evoluir... Eu não gostei. Tá aqui, ó. Eu coloquei assim, sabe o quê, Edu? Sem nota. Não vou nem avaliar. Olha, vamos então ao técnico interino Benhur, por aquilo que ele escalou, tá bom, Tigrão? Começo com você, porque é o seguinte, ó. Escalou Lucas Ramon na lateral direita porque o Diogo Matheus suspenso, o Ludwig também com problema. Pegou dengue, então foi de Lucas Ramon. Na zaga, começou com Derlan, porque João Vitor, problema muscular. E depois colocou o Hernando. Ah, por que não colocou o Hernando de início para fazer com o Ronaldo Alves, né? Vamos lá. Volante. Começou com Silas e não com o Índio. Lembrando que Leandro Vilela e Rodrigo Andrade também não podiam jogar. Um está suspenso, o outro ainda machucado. Na fase de transição, Rodrigo Andrade, né? E deixa eu ver o que mais. E o ataque foi isso. Quer dizer, ele colocou Nicolas Careca, todo mundo contestando, você já falou, porque não é o Lucão do Break. E também, durante o jogo, não colocou o Lucão do Break. A grande sacada aqui do nosso WhatsApp aqui, o rei da reclamação, porque não colocou o Lucão. Nas alterações, zagueiro por zagueiro, volante por volante, agora Giovanni Augusto meia pelo atacante Ronald. O Nicolas Careca, que é atacante, saiu para a entrada de Marcinho, que era meia. Enfim, Guarani terminou com Hernando, Índio, Ronald, Vitinho e Marcinho. Essas e outras, e o conceito do Benhur. Só para dizer que o Ronald entrou no lugar do Giovanni Augusto, porque naquele momento o Giovanni Augusto era atacante. E o cara que vinha de trás com a bola era o Marcinho. Só para fazer esse registro aí. Edu, interino, né? Não pode ficar com muita coisa. Agora estou achando estranho o negócio do Lucão do Break. Gostaria muito de ouvir alguém do Guarani, da comissão técnica, da diretoria, do próprio presidente, se tem ou não algum problema. Mas está estranho, porque, você vê, jogadores muito menos cotados, como o Vitinho, foi para o jogo. Ronald foi para o jogo. No lugar do Nicolas Careca entra um meia e o Guarani com o artilheiro do time no banco. O Lucão é ou não é o artilheiro do Guarani na temporada? Né? É ele. Então, bem ou mal, é o cara que fez o maior número de gols. Agora, numa equipe que em 7 jogos fez 4 gols, né, subiu um pouquinho a média hoje, um pouquinho acima de meio gol por jogo, e tem o artilheiro do time, tá bem ou tá mal, isso é uma outra história, mas o Nicolas Careca tá bem, o Giovanni Augusto tá bem, o Bruno José tá bem, pô, e o cara não entra nem com o jogo em andamento, então essa única ressalva, o único senão aí que chama um pouco mais atenção, que eu coloco com relação ao trabalho do Benhur, que fez o que foi possível fazer num momento aí, né, onde ele se posta e ele funciona apenas como interino. Então é muito difícil cobrar mais do que ele vem fazendo aí, está meramente colaborando com o clube. E eu tenho aqui uma informação, Edu, e Gleger, que está com a gente ainda, é o seguinte, cara, anota aí, para segunda-feira vocês vão me cobrar, tá? Mas tá com um cheirinho no ar, esquentou de novo, recebi uma informação hoje de gente muito bem informada das coisas do Guarani,
que está muito voltada a preferência para um cidadão chamado Matheus Costa. Matheus Costa deve ser o novo treinador do Guarani, Gleger, Edu. Depois, na segunda, mais tardar na terça-feira, essa notícia deve se confirmar e aí vocês vão lembrar desse registro que a gente está fazendo aqui, já no encerramento do nosso trabalho, dentro do jogo aberto desse Guarani 1 e Tombense também 1, na cidade de Muriaé, Minas Gerais. Tá certo, Eduzão? Matheus Costa, né? Matheus Costa. Tá bom, Tigrão. Então tô te liberando, viu, Tigrão? Obrigado por seu coração generoso, viu? Grande Tigrão. Imagina, Edu, me sinto muito bem aqui com os amigos. Mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade excepcional de fazer aquilo que a gente ama, que é falar nesse microfone tão importante, tão influente, de tanta tradição, como é o microfone do AM 1170, agora do FM 95.7. E mais uma para você, para falar boa noite. Sim. O capitão hoje foi Giovanni Augusto, e não Ronaldo Alves. Não, Ronaldo Alves. Tá bom? Greger, um abraço, Edu, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Muito obrigado pela grande audiência, pela excepcional repercussão do nosso trabalho e muito obrigado pelas críticas também. Elas são muito bem-vindas e é com elas que a gente vai procurando aprimorar o nosso trabalho e evoluir sempre no dia a dia, até porque sempre é dia de aprender e de aprimorar o trabalho. Um abraço, boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Grande Tigrão pela ponta esquerda, viu? Ô, Greg, vamos lá. Então aqui foi 1-1, Tombense e Guarani. O que você achou do Benhur? Foi aquilo que já dissemos. E também emenda Matheus Costa, tá jovem. Matheus Costa tem 35 anos. Estava no Operário do Paraná, dirigiu o Paraná Clube, Joinville, Paraná voltou, Confiança, Paysandu e Operário, né? Então é na linha do Daniel Paulista, né? Jovem e razoavelmente barato, Zorzinho. Mas eu não contrataria. Eu disse isso. Lá no início da semana, né? Foi ventilado o nome desse Matheus, eu disse. Acho que o Guarani precisa de um cara mais experiente. O Guarani é muito grande, o Guarani é gigante. O Guarani precisa realmente, não dá para ficar... Aí tudo bem, vem o Matheus Costa, as coisas não acontecem positivamente, o que vai acontecer? Não é muito mais fácil você trazer um cara tarimbado, um cara de nome, um cara que conhece a divisão, um cara que tem no seu currículo aí acessos, títulos. Então era esse o perfil de treinador que, se fosse a diretoria do Guarani, contrataria. Essa é a minha opinião, né? E não vou mudar, viu, Edu? Não contrataria. Agora o Benhur, ele está ali interinamente, né? Fazendo o trabalho. Hoje, eu dizia, inclusive, no início da partida, olha, o empate não é mau resultado não, hein? Mas isso antes de começar o jogo, antes da bola rolar. E nós vimos que o Guarani, se tivesse um pouco mais arrumado, se tivesse com uma estratégia mais definida, teria vencido o jogo. Saiu na frente no começo da partida. É só você ter, olha, vamos se organizar para já fazer o segundo gol, mata o jogo. E o Guarani nem isso aconteceu, né? Acabou tomando o gol de empate. E se não fosse ali o VAR, né, intervir, o Guarani poderia ter perdido a partida. Então, realmente, foi um resultado ruim para o Guarani, uma partida ruim. Eu não gostei mesmo. Acho que o Guarani poderia ter facilmente derrotado esse fraco, repito, fraco time da Tombense, que vai brigar para cair, tá? Esse time do Tombense é um seríssimo candidato ao rebaixamento. E a tabela mostra isso. E o Guarani, com o elenco que tem, né, com a força que tem, com a camisa que tem, não dá para ficar aí comemorando um empate, mesmo que seja fora de casa, da forma com que foi. E eu acho que ele, nas substituições, ele errou. Teve um momento da partida, você vai colocar o Giovanni Augusto, jogador lento, mal, né? Mal na partida, lento, pouca mobilidade, né? Parece meio sonolento. E aí você vai colocar o cara para jogar de segundo atacante para frente, adiantando. Então, é uma bobagem, né, que cometeu. Eu acho que o Benhur não estava vendo o jogo, não é possível. E eu concordo com o Tigrão também. Olha, tira o Nicolas Careca e coloca o Lucão para você ver, pelo menos tentar, né, colocar um cara que tenha a mesma característica para tentar fazer o gol. A bola passando ali a todo momento na área. Então eu não entendi. Encheu o time de meia, colocou o Vitinho, colocou o Renatinho, o Marcinho, né? Colocou depois o Índio. Ele encheu o time de meia. Não gostei. Infelizmente,
a gente torce, né? Respeito muito o Ben-Hur, mas hoje realmente ele se equivocou. O time foi para o intervalo, voltou da mesma forma, tem que voltar diferente, volta com uma postura diferente, mas não. O Guarani foi o mesmo a partir do momento que tomou o gol. No finalzinho do jogo ali, tentou botar uma pressão, mas aí não tinha força, e o Tombense estava ali bem postado lá atrás, e os caras dando chutão bago para todo lado, e o Guarani não conseguiu fazer o gol da vitória. Então, Edu, o conceito do Ben-Hur hoje é ruim. Então, rapaz, Tombense já disse aí, um time realmente que deixa muito a desejar, vai lutar para não cair. Esse Ednei é aquele que jogou na Ponte, né? Ednei, exatamente. No final do jogo ele deu uma salvada, umas cortadas e tal. Você vê Igor Henrique, né? Ex-Pontes Guarani, ele não é volante, ô Greg, ele tá jogando de meia aqui, né? Não é isso? Ele faz uma função de segundo volante. Inclusive, por que ele tá fazendo... Né? No ano passado, no Ituano, ele fez... Aliás, no Campeonato Paulista, se eu não me engano, ele estava no Ituano também. Ele foi adiantado ali pelo Mazola e ele foi muito bem, né? Fazendo gols, inclusive, na Série C. Foi um dos destaques do time do Ituano, campeão da Série C o ano passado. Então, acredito que, adiantando um pouco mais, ele é um jogador muito técnico, mas hoje também foi mal no jogo, né, Edu? Foi mal no jogo. Então, você vê, eu estava vendo aqui, realmente, nenhum outro destaque aí do Tombense, né, que 6 empates. E eu ia perguntar para você um outro destaque, mas fica difícil, né? Realmente é um time que deixa muito a desejar, nem no seu estádio joga, lá em Tombos, então aí fica tudo complicado, né, Greg? Edu, você sabe que esse menino que entrou, o Jean Lucas, número 20, ele, o ano passado, inclusive foi eleito por nós lá, o craque da Série C. Opa! O Tombense acabou conquistando o acesso, né? E ele jogou muito. Aliás, ele disputou a final, né? Foi Tombense e Ituano a final da Série C ano passado. Exatamente, bem lembrado. Baita de um jogador, cara, eu não tô entendendo, não sei se tá voltando de contusão, mas o ano passado, o que jogou esse rapaz, e ele tá aí no banco, entrou, mas eu até fiquei um pouco temerário quando ele entrou, mas não evoluiu absolutamente nada. Acho que tropeçou na limitação técnica de todo o time. Olha, gol do Sampaio Correia, do Gabriel Poveda, revelado pelo Guarani, hein? Sampaio Correia 1, Vila Nova 0. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Atlético Mineiro faz 1-0 no Atlético Goianiense. Galo de Minas, 0 Atlético. Não é o Louser, né? Que está no Atlético Goianiense, é ele mesmo, né? Humberto Louser. Sim. Está firme lá. E Inter e Corinthians, 17 minutos, 0-0. Tá bom, Zorzinho. Então, para você, um ótimo domingo e até segunda. Bom final de semana. Obrigado, Edu. Um abraço para você. Um grande abraço ao amigo da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela audiência, obrigado aí, mais uma vez, privilégio enorme, Edu, trabalhar com você nessa jornada. Meu querido. Ó. E acho que estaremos juntos na quinta-feira, né, Edu? Quinta-feira é isso, nossa, 21h30, 20h30 de Manaus. Aliás, vai começar agora as madrugadas, nos 3 próximos jogos, 21h30. Quinta-feira, Guarani Vasco, 21h30, sexta-feira, Bahia e Ponte, 21h30, depois Ponte e Chapecoense, na terça de 24, 21h30. Só na madrugada. Só na madruga, os 3 próximos jogos, seja o que Deus quiser. E não se esqueça, viu, Greg? 19 de maio, aniversário de Hortolândia. Vai começar o campeonato amador da cidade, o campeonato mais disputado da região, 1ª e 2ª divisão, tá bom, Greg? Exatamente, Edu. Campeonato disputadíssimo, começa dia 19 de maio, aniversário da cidade de Hortolândia. O prefeito Zezé Gomes tem feito um trabalho maravilhoso, um apoio maravilhoso ao esporte. Vai ter uma festa linda, viu, Edu? Uma festa linda, pontapé inicial, festa das torcidas. Vai ser bem legal o pontapé inicial do Campeonato Amador. Um grande abraço, Edu, e até a próxima, se Deus quiser. Entendi. Um abraço. Como que diz, Edu, eu preciso ir. Chega. Grande Grosinho. Vamos dar uma faturada. Eu quero ver se dá tempo de colocar um pouquinho ainda a entrevista do Ben-Hur, que acabou de chegar, tá bom? Agora são 19h18 aqui. Guarani, Tombense e Guarani foi 1-1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas
ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Linguiça suíno churrasco 13,95 kg para cliente Taquaral Mais. Cerveja Brahma lata 269 ml 2,39. Sorvete Esquimone clássicos 1,5 litro 17,99. Ofertas válidas até o dia 18 de maio. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Vamos lá, nosso Em Dia com a Bola, curtir aqui mais bonitinho, brasileiro da Série B, 7ª rodada. Ontem, Ponte 0, Novo Horizontino 1, gol de Ronaldo de pênalti. Chapecoense 0, Sport 1, gol do Luciano Juba. Foi de falta. Jogos de hoje, até agora, pela manhã, tivemos 2 jogos. Em Criciúma 3, CRB 0, Londrina 2, Brusque 1, Tombense 1, Guarani 1 aqui à tarde. Jogando Sampaio Correia. No intervalo, Sampaio Correia 1, Vila Nova 0, gol do Gabriel Poveda, revelado pelo Guarani, estava no Brasil de Pelotas. Às 20h30 tem CSA e Operário. Amanhã somente uma partida, 16 horas nos aflitos, Náutico e Cruzeiro. Na segunda-feira, hein? 19 horas, São Januário, Vasco e Bahia. Às 20 horas, Ituano e Grêmio. Esse é o brasileiro da Série B. O Sport é líder com 14, o Bahia em segundo com 13, em terceiro Cruzeiro 13, em quarto Novo Horizontino, grande surpresa com 12, em quinto o Grêmio vai jogar com 10, o Vasco também vai jogar sexto com 10. As principais colocações, a Ponte é 12ª com 8 pontos, o Guarani nesse momento, o Guarani está na zona de rebaixamento, é 17º com 7 pontos, porque, deixa eu ver aqui, teve um gol que saiu aqui, que foi o Sampaio Correia, né? Sampaio Correia marcou um gol e empurrou o Guarani aí para 17º. O CSA, que está abaixo do Guarani, tem 1 ponto a menos, vai jogar e se vencer também ultrapassa o Bugre, tá bom? É isso aí. Olha, no Brasileirão, esse aqui é o problema, no Brasileirão, nós tivemos aqui já 2 partidas encerradas, Ceará 2, Flamengo também 2, Palmeiras 2, Red Bull 0, no finalzinho saiu pênalti, Rafael Veiga cobrou, não dá outra, né? Incrível esse cara para cobrar pênalti, 2 Palmeiras, 0 Red Bull Bragantino. E estamos com 23 minutos de Inter 0, Corinthians também 0, o Atlético Mineiro vai vencendo 1-0, o Atlético Goianiense, gol do Marlon Freitas, gol contra. Marlon Freitas contra, gol do Galo Mineiro, Atlético Mineiro 1, Atlético Goianiense 0, o Hulk está suspenso, né? O Hulk está suspenso. 9 da noite tem Fluminense e Atlético Paranaense. Amanhã, 16 horas, São Paulo e Cuiabá. Às 16, Botafogo e Fortaleza no Engenhão.
17h30, Curitiba e América Mineiro. Às 18 horas, Avaí, com grande campanha, enfrenta o Juventude. E às 19 horas, Goiás e Santos lá em Goiânia. O Corinthians lidera com 13, vai empatando por enquanto 13. Em segundo, Atlético Mineiro com 12. Em terceiro, Santos com 10. Em quarto, Avaí com 10. Em quinto, América Mineiro 9. O Palmeiras com a vitória é o sexto colocado com 9 pontos ganhos. Deixa eu ver aqui mais. O São Paulo é nono, né? Com 8. O Flamengo, 14º, hein? Com 6. Vai jogar... Aliás, já jogou, empatou, né? Os 4 últimos, Ceará com 4, Juventude 3, Atlético Goianiense 3 pontos, vai perdendo, e o Fortaleza vai jogar apenas 1 ponto ganho. Deixa eu ver aqui, atenção, vamos... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Campeonato Brasileiro da Série C de Cebola. O Botafogo de Ribeirão Preto jogou com o ABC, né? Deixa eu ver aqui se eu pego aqui, Brasileiro da Série C, deixa eu ver aqui se terminou na Ribeirão Preto. Olha aí, o Botafogo ganhou, parabéns Ribeirão, Botafogo 2, ABC 0, gols do Bruno Michel, ex-Ponte, e do Lucas Delgado, tá bom? Quem lidera a Série C é o Mirassol. Olha que campanha do Mirassol. Mirassol joga amanhã, às 17 horas, no Baenão contra o Remo. Joga em Belém contra o Remo, Mirassol, do técnico Ricardo Catalá, tá? Os únicos invictos, Mirassol e Paysandu, tá bom? Na Série C. E o Botafogo com a vitória, o terceiro colocado por enquanto, tá indo para 10 pontos, hein? Parabéns a Mirassol e Botafogo, os paulistas na Série C, tá bom? E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Já a coletiva do Ben-Hur. Na Rádio Bandeirantes, tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Edu Pinheiro. Em Muriaé, Tombense 1, Guarani também 1. Agora o técnico interino Ben-Hur vai falar. A evoluir muito e evoluiu. Eu penso dessa forma também. A gente, lógico que viemos buscar 3 pontos, mas a gente sabe que a bola acabou não entrando, tivemos várias oportunidades, eu acho que tivemos volume de jogo, isso é mais importante, o time jogou para frente, o jogo jogou para vencer, tivemos alguns desfalques que não puderam vir, por algumas lesões e outros cartões, mas o grupo que veio, os atletas que entraram no lugar corresponderam, então assim, isso é importante para nós, que todo mundo tá junto nesse momento. Logicamente que a gente fica chateado porque nós precisávamos de uma vitória, mas também temos que pensar na frente que acabamos conseguindo o empate, tentar somar. Logicamente que o nosso lugar na tabela, isso aborrece todos nós pelo trabalho que tem sido feito, pelas coisas que a gente está construindo aqui no clube, mas o futebol é assim, a gente precisa achar, botar a bola para dentro. Então nesse momento a gente só tem que trabalhar e procurar evoluir para o próximo jogo. Muito obrigado. Boa noite, José Carlos, Portal Miradouro. Qual é a sua expectativa? Você hoje assumindo a equipe de forma interina, tem alguma chance de você continuar fazendo, você fizer um bom trabalho pela equipe, você continuar, ou irá vir um técnico para poder suprir a posição de técnico da equipe do Guarani? Olha, eu acho que isso é a nossa presidente, né, que tem que decidir se vai trazer outro treinador ou não. Acho que cabe a mim seguir trabalhando, sempre tentando dar o melhor para o grupo, tentando dar o melhor para esses atletas que estão aqui, que eu conheço muito bem, nosso grupo é bom, não é para estar onde está, eu tenho certeza disso, e o grupo tem trabalhado muito, muito forte para poder sair dessa situação. E a gente quer seguir trabalhando e sempre buscar evoluir esses atletas e a gente achar o caminho das vitórias e poder subir na tabela. Ano passado veio um gol relâmpago, mas o Guarani não conseguiu manter a vantagem, né? O que você achou do jogo de hoje? Gostei da minha equipe, acho que a gente começou bem, começou pressionando, conseguimos o gol. E conseguimos em cima também, seguimos marcando em cima. Eu acho que foi um jogo bem equilibrado depois. Acho que nós tivemos a melhor oportunidades, tivemos volume no segundo tempo principalmente. Fizemos o goleiro do adversário trabalhar. Então, eu acho que a gente veio para cá para buscar uma vitória. A gente sempre foi atrás dessa vitória desde o início. Também salientar que tivemos alguns desfalques. Viemos sem quatro jogadores que vinham jogando. Mas também quero salientar a importância do grupo que veio para cá, os jogadores que entraram corresponderam, fizeram o seu melhor. Então, assim, nosso grupo tem procurado melhorar a cada dia, tem procurado brigar por as vitórias
e a gente veio para cá hoje querendo levar os 3 pontos, mas infelizmente a gente acabou não levando 3, mas levamos 1 ponto. Eu acho que temos que seguir em frente, porque a gente está tentando achar o lugar, o caminho, e esse caminho vai acontecer. O que já dá para projetar? Próximo jogo contra o Vasco, o Guarani é o mandante, mas o jogo é em Manaus. Precisamos primeiro descansar, né? Retornar para Campinas, descansar esses atletas, já começar a pensar em alguma coisa para o jogo do Vasco, um adversário difícil também. Logicamente vamos sair, vamos ficar um pouco longe do nosso torcedor, mas eu tenho certeza que a energia do nosso torcedor vai estar presente e vai nos ajudar a buscar uma grande vitória. Sim, é o que vemos, hein? A fala do Benhur, tá bom? Meus amigos, final do nosso jogo aberto. Hoje Tombense 1, Guarani também 1. Batista narrou, Tigrão e Gleger comentaram. Muito obrigado a todos que participaram, pessoal pelo WhatsApp, você pelo YouTube, pelo Facebook, no Radinho AM 1170. Você também no FM em faixa estendida 85,7 aqui para Campinas. Faixa estendida no FM 85,3 para Ribeirão Preto, tá bom? Muito obrigado mesmo, você também nos diversos aplicativos. E a gente segue aqui em rede nacional. O Ulisses Costa está narrando Inter e Corinthians, hein? O Inter fez um gol, Alan Patrick está vencendo, hein? Gol do Inter, hein? Internacional 1, Corinthians 0, primeiro tempo. Agora estamos com 29 minutos. E como chove lá em Porto Alegre. Ô, Porto Alegre, manda para Campinas essa chuva. Aqui tá muito seco, hein? Tá muito seco, parece que semana agora vai esfriar. E é isso aí, nós voltamos agora na próxima quinta-feira, Guarani Vasco de Manaus, começa às 21h30, então na quinta-feira eu volto. Se Deus quiser. Augusto bate, escanteia, a zaga rechaça, a bola volta para Roger Guedes, e aí no toque a bola no Batinha entra na quica, vem pro toque de bola curtinho, o Raul mete o pé na bola para meter no fundo da rede, defendeu o goleiro, Mantua toca na bola num lance que o Corinthians empata, mais um lance duvidoso, como emoção maior do futebol, essa emoção Raul, Gustavo, que você proporciona até a torcida corintiana. Agora um Corinthians, um Internacional.